pessoal, estamos na gravação de mais um episódio. Esse é o segundo episódio aqui do Talks Frank Podcast. E hoje eu quero falar para vocês, começar falando aqui sobre a Atos Projetos. Atos Projetos faz projetos comerciais, projetos residenciais. E você tem interesse de fazer o seu projeto, o seu sonho, colocar no papel e consequentemente, construir. Entre em contato com a Atos Projetos, né, André? Sim, a Atos Projetos, você pode estar regularizando o seu imóvel, construindo, reformando. É só procurar o pessoal da Atos Projetos que eles vão estar te auxiliando de uma forma especializada. Hoje nós estamos aqui com o nosso mais um convidado ilustre, né? O nosso convidado é um cara... Cara, o que você tem para falar dele? Fala aí, André. Cara, na minha opinião, pelo tempo que eu conheço o Escobar das mídias sociais, é um cara extraordinário. Eu conheço ele há algum tempo aqui de Tangará da Serra. Talvez ele não saiba o tanto que eu conheço ele, pelo tanto que ele me conhece. Mas eu conheço ele há muito tempo aqui de Tangará, né? Das mídias, Facebook, Instagram e YouTube. E eu quero agradecer ele por estar aqui participando conosco, por estar atendendo, né, esse convite. E que essa prosa aqui, ela seja bacana e legal nesse dia. Cara, provavelmente você já viu um vídeo assim, falando assim... Saia desse vídeo e entra nesse vídeo. Eu já tinha ouvido, eu já vi esse vídeo, eu não sabia que ele era o Escobar e era daqui. Sim. Nosso convidado hoje é o Escobar. Seja bem-vindo, né? Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Fico satisfeito e feliz por poder estar participando e bater esse papo com vocês aqui, que vai ser muito legal. E vamos sair de um podcast assim para um podcast assim. Esse vídeo viralizou, olha. Caraca. Esse vídeo aí, eu tava fazendo uma estimativa desse vídeo. Atingiu quase 9 milhões de pessoas. Caramba. No mundo. Muita gente. E ficou. Esse vídeo foi um dos que deu um start na minha vida no marketing digital. Mas isso é bacana. Vou esperar vocês perguntarem para poder falar. Eu gosto de falar muito. Eu já ia falar para ele. Dá uma segurada. Ô, Escobar, eu quero começar perguntando qual a sua história. Dentro dessa qual é a sua história, abrange, eu sei, muitas áreas. Então, vou ser específico. Você é natural aqui de Tangará mesmo? Como foi sua infância? Na realidade, eu sou de Rondônia, né? Pimenta Bueno, Rondônia. De Rondônia. Mas eu moro em Tangará da Serra desde 1991. Desde 1991, nós viemos a convite do meu tio morar aqui, né? E veio toda a minha família. Meu pai numa situação bem difícil, bem complexa, que a gente estava passando um momento difícil em outra cidade, lá em Paranaíta. E eu nasci em Pimenta Bueno, Rondônia, porém a gente foi morar em Paranaíta. E aí meu tio fez o convite, a gente mudou para Tangará. E meu pai faleceu em 2000. E desde então a gente está aqui. Só que como a gente, há uns 4 anos atrás, entrou no marketing digital, nosso nome correu o Brasil, né? Correu o Brasil, correu o mundo por conta do marketing digital. Só que a minha história, cara, eu costumo definir que a minha história ela começou a partir de 2009. Porque antes de 2009, eu vivi uma vida diferente. Eu não vivi uma vida como eu vivi depois de 2009. Por que eu falo isso que a minha vida começou a partir de 2009? Porque foi ali que eu conheci Jesus. Nossa, foi ali que eu entreguei a minha vida a Jesus. Ali que a minha luta começou. Então, a partir de 2009 que eu comecei uma nova história, que eu me tornei uma nova criatura. E por mais que as pessoas vejam esse jeitão meio louco meu, porque eu não sou aquele crentão fanático, religioso, você não vai me ver condenando ninguém, falando nada de ninguém. Eu sou apenas um servo de Deus que quer acordar hoje e servir a Deus hoje. E se amanhã eu acordar vivo, eu quero continuar servindo a Deus. E 2008 foi quando eu conheci Jesus, a minha vida realmente começou ali. E a minha história realmente começou ali. E a partir dali comecei a viver os milagres que Deus tem proporcionado na minha vida. São muitos altos e baixos, muitas guerras, lutas, né? Porque a pessoa pensa o seguinte, virei cristão, agora tô tranquilo. Agora tá show. Não, agora que a guerra começa, porque você escreveu o seu nome lá no livro da vida, meu amigo, e o diabo não quer perder a alma, né? Ô Escobar, e só para o pessoal ficar sabendo, onde você congrega hoje? Hoje eu tô na Batista da Vila. Batista da Vila. Na Batista Aonde da eu congrego também, então né? nós estamos lá, então estamos na caminhada, na luta. Legal. Essa seria uma segunda pergunta. Eu acho muito interessante, né? Eu também sou cristão. Eu tenho uma história de conversão e muitas, né, dessas pessoas que não tiveram desde berço uma vida ali na presença de Deus, tem uma história mais profunda de conversão. Sim. Eu gostaria de perguntar como que foi a sua conversão? Na realidade, cara, eu sempre fui um cara perturbado, então as pessoas não acreditam. Perturbado? As pessoas não acreditam, elas acham que é brincadeira. Por exemplo, eu ouvia vozes. Caraca. Eu via vulto.
Então eu tava aqui em casa mexendo no computador, que você mexia de repente. Ô Maurício, saí lá fora, não tinha ninguém. Caramba, chegar roupinha. Entendeu? Agora. Então as pessoas Rapaz. pensam que não, é brincadeira, isso aí é mentira, essas coisas não existem. Existe e eu passei por isso. E então eu ouvia voz, eu tinha desejo de suicídio. E aparentemente, se eu olhar pra minha vida, não tinha nada. Tava bem, tava tudo tranquilo, tava trabalhando, tinha minhas situações, minhas coisas. Porém, isso lá em 2008, 2009. Você vê que o diabo não para. E até hoje isso acontece. Às vezes eu falo para as pessoas, se você estiver ouvindo voz, tiver algum problema, é problema espiritual. Né? Não, isso não existe. Eu falei, cara, existe. Eu passei por isso. E eu via, por exemplo, tava que via vultos. Cara, era surreal. Tava em casa, chamava lá na frente, saía lá, não era ninguém. Então, eu tive esse tipo de experiência. De saber. Falei, poxa, que negócio é esse? Que parada é essa, né? Só que Deus foi tão maravilhoso que quando eu conheci Jesus, isso eu até contei nos meus stories há um tempo atrás, que uma pessoa fez uma pergunta. Ó, pra você ver como é que Deus sabe todas as coisas. Quando eu conheci Jesus, nesse sentido, eu estava numa situação tão difícil que eu falei, cara, eu vou me matar, vou tirar minha vida e acabou. Isso 2008, 2009. E eu tinha um amigo, eu falei, cara, preciso contar pra alguém isso, porque eu tava dentro de mim, isso eu não conseguia contar pra ninguém. Falei, pô, como é que eu vou contar? Porque isso é uma coisa muito íntima, você não tem... Por mais que você conheça as pessoas e amigos... Aí eu cheguei e falei, preciso contar pra um amigo meu, nem vou falar o nome dele aqui, mas eu saí pra ir na casa do cara, mano, e não... Cheguei lá, o cara não tava. Daí eu falei, chegar em casa, eu vou acabar com a minha vida, mano. E eu vim andando no carro e Isso aqui em Tangará? Isso aqui em Tangará. Uma voz falava bem assim, pega, joga de frente com esse carro, Olha. bate de frente. Uma voz normal, agora nós estamos conversando aqui, ó. Sim. Só que isso aí, agora, hoje eu entendo. Quando eu sei isso, eu já repreendo, já sei que é o diabo e tá amarrado. Entendeu? Então, aí eu tava andando a voz. Pega e joga na frente desse carro. Pega e se joga na frente desse carro. Aí, eu não sabia, porque até então não tinha... Minha mãe sempre foi crente, mas eu não tinha tido um encontro com Deus real. Tá. Só que a minha mãe não ia à igreja. Sua mãe já era evangélica. Era evangélico, só que não ia na igreja, né? Então, sempre orando a Deus ali, só que eu nunca tinha tido um contato real ali. E aí, cara, eu voltei e falei, bicho, eu vou me matar. Olha só pra você ver como é que é. Rapaz. Falei, agora eu vou tirar a vida desse molecão. E antes de eu ter esse programa na televisão e tal, se as pessoas me conhecerem na cidade. E aí, cara, eu tava indo, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma saveirinho, e aí uma voz falou, vira aqui e entra nessa igreja. Aí eu virei, mano, era ali de frente à feira, onde era a Universal. Não sei se vocês lembram, não sei. É que você não é daqui há muito tempo, você não vai lembrar. Eu lembro. Na Praça dos Pioneiros tinha a Universal. Você lembra ali? Ao lado esquerdo ali. Ao lado esquerdo ali tinha a Universal. Só que eu não conhecia nada de evangelho, não sabia como é que funcionava, eu só queria ir numa igreja pra... Aí quando eu virei, naquele tempo ali, não era subindo, era descendo a rua. A igreja tava fechada. Aí eu falei, isso aí não é pra mim, não. Vou fechar esse trem. Beleza, fiz a volta e naquele tempo ali a rua Antônio Hortolano, ela não subia, você não descia, você subia, né? E eu fiz a volta e voltei. Quando eu voltei, tinha a Igreja da Graça na frente. Do missionário R.R. Soares. Estou seguindo Até hoje a Jesus Cristo. Não tem? Até hoje estão lá. Até hoje estão lá. Tem um pouco de trabalho nosso lá, vocês vão entender por quê. Aí eu virei, cara. Quando eu virei ali a esquina, aí eu vi um povo batendo palma. Falei, cara, aqui tem uma igreja também, nunca tinha ouvido falar, né? Falei, vou parar aqui, do nada. Ó, parei o carro na esquina onde tinha um ponto de táxi. Pra mim chegar na igreja que era na outra esquina, cara, parecia que tinha um peso que não deixava Opressão. Eu chegar na igreja. Era um peso assim. Sabe quando você tem aquele sentimento de vergonha? Cara, as pessoas vão me ver entrando na igreja, de crente e tal. Mas eu venci aquilo naquele momento, porque eu falei, cara, ou é isso, ou eu vou chegar em casa e vou me matar. Minha mãe nem sabia dessa história. Mas demorei uns 15 minutos ali e tal. Mas entrei. Cara, quando eu sentei na cadeira, pastor Sérgio Guerra, cara, esse pastor começou a pregar e começou a falar da minha vida. E aí eu não chorei, porque eu não sou um cara muito emotivo, né? Ele começou a falar da minha vida e começou a falar tudo ali que estava vivendo. E eu peguei aquela palavra para mim. E aí, quando não terminou o culto, aí o pastor falou, vocês levantam que eu vou fazer uma oração. E o pastor fez aquela oração, cara. Eu senti real mesmo, real. Como se... Não tem quando a gente tem aquela ferida, aquela casquinha no braço, que você vai arrancar a casquinha, você tá machucado e você arranca a casquinha. Aí você arranca a casquinha, não dá aquela sensação de alívio, aquele negócio? Cara, eu senti que alguém chegou nas minhas costas e tinha uma casta. Não, daquele jeito. Daquele jeito. Pegou e fez assim, foi arrancando a casta. E aí, naquele momento, cara, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Que ali eu falo que foi o primeiro. Já fui batizado com o Espírito Santo naquele momento. Naquele momento, ninguém... A pessoa fala, esse é maluco, porque eu tô abrindo isso aqui a primeira vez. Acho que eu cheguei a falar isso uma vez nos meus stories. E aí, rapaz, olha só, beleza. Aconteceu aquilo, eu sem entender nada. Eu senti que arrancou alguma coisa. Eu não via, mas o pastor tava orando e eu sentia que alguma coisa colocou uma mão ali dentro das minhas costas e começou a puxar. E fazia assim, cara, ó. Fazia assim, arrancando como se fosse uma casquinha mesmo de sendo machucado. liberto, né? De machucado. Quando o pastor terminou a oração, aí uma voz falou assim,
vai lá e fala pro pastor que você sabe editar vídeo. Olha que loucura. Caramba, não, cara. vocês vão entender. Olha que loucura. Isso aí o pastor Sérgio, até marquei ele esse dia, lembrando ele dessa situação. E aí terminou o culto, eu cheguei e falei pra ele, ó, é o seguinte, contei a minha situação, a minha história, né, pra ele, falei, cara, minha situação é essa, tava com esses desejos, só que eu sempre ouvi umas vozes, e aí dessa vez a voz foi diferente, só pediu pra mim te falar que eu sei editar. Cara, quando eu falei isso pro pastor, ele desabou, mano. Ele deve estar buscando isso. Ele falou pra mim o seguinte, ó, nós temos um programa de TV, Olha. 3 meses que nós estamos sem fazer programa porque não tinha quem produzia. Você tá precisando de uma mão de obra qualificada. Tá precisando. Aí que acontece? Naquele momento eu falei, não, então vamos pra cima. E aí eu sabia editar, e naquele tempo não é igual hoje, que nós estamos aqui gravando no computador e tal, tá tudo projetando. Naquele tempo era na fitinha, na câmera, não tinha iluminação. E aí, resumindo, a igreja tinha 150 membros, um trabalho de 4 anos e meio, foi para 1.200 membros. Olha. Nossa. Entendeu? Para 1.200 membros. Isso em 2009. Aí juntou um trabalho do pastor Rildo com o pastor Sérgio. E naquele momento, toda a base de evangelho que eu peguei ali, eu levo para minha vida. Então, eu digo para você que a minha vida começou a partir daquele momento, né? Enfrentou agora guerra. entendi a questão do marketing e tal. Sim, e começou ali. Começou tudo ali. Por quê? Porque Deus me confiou aquele trabalho naquele momento, entendeu? Porque não tem como não falar que é Deus. Vocês vão perguntar mais coisas e vocês vão ver como é que Deus fez muitos milagres e vai fazer muitos milagres ainda na minha vida. E esse foi o principal milagre, porque aí eu me entreguei ali, naquele momento houve uma libertação, uma conversão, uma libertação que eu nunca tinha vivido. E, cara, para ser real, quem teve um encontro com Deus, assim, de verdade, que nem eu vou falar para vocês, aquela alegria não tem... Não tem explicação. Não tem como, irmão. sei. Não tem pinga, não tem cachaça, não tem droga, não tem pó, não tem nada. Porque o cara que usa essas paradas, ele pensa, não, tô felizão e tal. Não mas compara. é momento. Não, aquilo ali não tem, mano. Não tem. Eu sei. Entendeu? Quando você recebe aquilo, é surreal. E você não quer parar mais de. Não, você não quer. De ter esses momentos. Não quer. Então, por mais que a gente vá. Porque a vida cristã, hoje, assim, mais maduro na fé um pouco, a gente entende que é o dia a dia, mano. É o dia a dia. Lógico. Na igreja é muito fácil ser crente. O bom é ser pra fora, lá da porta pra fora, que você tem que ser crente mesmo de verdade. E aí, ali a minha vida começou, porque daí, na igreja, eu sabia o básico de criação e produção, me aperfeiçoei e a gente começou a crescer. Então, a gente começou a crescer de uma maneira... na presença de Deus, e o trabalho da igreja começou a crescer. Aí depois eu trabalhei na Mundial mais um pouco, aí trabalhei um pouquinho lá com o pastor Orlando, e aí depois eu comecei a cuidar dos meus negócios, né? Comecei a cuidar dos meus negócios. Mas eu digo que ali foi um ponto inicial da fé, e hoje eu entendo que tudo está nas mãos de Deus, cara. Eu não... Ali foi um divisor de águas tanto para sua vida espiritual quanto também para o seu profissional, né? Sim, aprendi muito ali, né? E aprendi muito mesmo. Nós estamos falando de aprendizado, porque isso aqui você aprende. Por exemplo, vocês estão no segundo podcast. Sim. Talvez para fazer você fica um pouco mais nervoso Sim. e tal, sente um pouco, mas daqui a pouco, quando você estiver no 10º, não, vocês vão estar em casa. Já tá profissional. Vai estar né? tranquilo, vai estar profissional. E o trabalho de comunicação é assim, todo o trabalho de comunicação, até para pregar, para qualquer tipo de Sim, coisa. sim. Você vai fazendo, você vai melhorando. Vai Com o melhorando. decorrer do tempo, você vai melhorando e daqui a pouco você fica bom, né? E tem que sempre estar procurando aprender coisas novas, né? E hoje a comunicação está totalmente diferente, entendeu? Cara, eu acho muito interessante essa questão do marketing. Porque assim, ó, por exemplo, marketing de igreja. Eu falo para os meninos lá da Metodista, o marketing de igreja é tão importante quanto a igreja em si. Porque assim, ó, na pandemia, Deus usou um profeta e falou assim, que eu ia pregar para multidões, certo? E aí eu fiquei pensando assim, a cabeça... Tipo assim, a cabeça vai buscar memórias que aquilo que vai acontecer seja compatível com o que você já tem de memória passada. Então, o que você pensa? Pô, pregar pra multidão, pô... Aí você já pensa num Gideões, né? Assim? É. Você pensa, pô, um pregador... Cara, aí depois disso entrou a pandemia. Foi quando eu peguei um violãozinho, comecei na rede social. Aí, tipo, por exemplo, uma igreja, por mais cheia que seja, você alcança ali umas 3 mil de uma vez ali. Na rede social não tem limite, pô. Social não tem A Então, assim, multidão está ali, né? Sim, quão é importante, eu vejo como que é o ID de Cristo também, a rede social principalmente, porque, pô, ou você pode falar merda lá e impactar pessoas com coisa ruim que você vai falar, ou você pode usar a palavra, usar a sua influência na rede social para falar de Cristo. Isso é sensacional. Para poder falar de Cristo. Eu até falo isso na minha palestra Digitalizando o Reino.
Estive em Arenápolis, vou estar na Videira hoje à noite. Vou estar em Florianópolis, também acho que Florianópolis, vou estar em São Paulo. São duas. Cuiabá estou fechando ainda. Justamente falando dessa questão da comunicação para as igrejas. Então, Jesus, ele é o mesmo hoje, ontem, sempre. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando, Jesus continua mudando histórias. Sim. Só que a diferença, o que mudou hoje? Mudou como é que nós comunicamos. Fala para mim hoje, você que está me acompanhando e me assistindo. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Me responde. Rede social, Com WhatsApp. todo perdão, nem no banheiro cagar o cara vai. O cara vai pro WhatsApp ou vai pro Instagram ou vai pro celular. É ou não é? E aí você não tem mais paciência. Isso aí eu tiro de experiência, por exemplo, já falando um pouco, pegando o gancho do que eu fiz lá em 2009. Em 2009 nós produzimos um programa de TV de 1 hora e meia por dia. Hoje não tem uma pessoa que fica sentada na frente da televisão, exceto os mais idosos, não tem uma pessoa que fica 1 hora e meia assistindo um programa de televisão. A não ser coisas excepcionais, por exemplo, uma partida de futebol, uma série, mas mesmo assim a forma de fazer a comunicação mudou. Hoje, qual que é a nossa comunicação? A nossa comunicação é rápida, é ligeira. Então, se você não pegar o Evangelho de Jesus, vamos adaptar o Evangelho, negativo. A mensagem é a mesma. A diferença é que você não vai passar 1 hora falando para a pessoa, Jesus vai te libertar, Jesus vai te salvar. Não, você vai ter que falar isso aí em 1 minutinho agora. Porque a pessoa tá com o celular na mão ali, ó, e ela tá toda hora passando e recebe informação de tudo quanto é tipo de situação. É uma competição. É uma competição veaco. veaco. Então, se a gente não pegar, nós como igreja, cristão, né? se a gente como cristão, como igreja, não atualizar a nossa comunicação, nós vamos ficar para trás. E você pode perceber que todos os ministérios que têm uma boa comunicação estão se sobressaindo e estão levando o povo. Sim. E Jesus falou que no final dos tempos ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Aí o que está acontecendo hoje? O que eu estou percebendo? Aquele pessoal mais antigo está tendo preconceito com as igrejas, com essa galera nova que está fazendo coisas novas para ganhar novas pessoas. Só que eles não entenderam que a época deles é diferente da época que a galera está vivendo hoje. Uma dessas disso que você está falando aí, do preconceito, a gente vive hoje. Igreja de parede preta. Sim. Pô, você pega umas pessoas mais tradicionalistas, elas vão falar que a preta é do capeta. Sim. Mas se você, né, você como um cara que tem conhecimento sobre isso, sabe que é questão de visual. Irmão, exatamente. É o que eu vou te falar. Pega lá. Vamos pegar um exemplo lá da Batista da Vila. Irmão, pega o conteúdo visual da igreja. Olha que conteúdo lindo. Olha para você ver o que nós estamos fazendo se não tem destaque na figura ali. Lógico. O fundo da igreja ninguém vê. Você está vendo a pessoa louvando, a pessoa dançando, o pastor pregando, com destaque de uma imagem diferente, uma imagem bonita, um layout legal, que é o que está rolando hoje na internet. Sim. A comunicação mais leve. Então, é essa pegada. Aí que acontece. Como a gente é da comunicação, entende? Muitas pessoas estão pensando, porque pintou preto, mas na realidade é por conta da comunicação para melhorar Justamente. visualmente. E assim, esse estilo de trabalho hoje está se sobressaindo porque eles entenderam que, mudando a comunicação, a gente vai obter um resultado de que vai conseguir alcançar pessoas. E é o que eu estou te falando. Lembra que nós entramos no começo da conversa? O que você faz a primeira coisa que você acorda? Você acessa o seu celular. Você não está na televisão, você não está fazendo nada, você está com o celular na mão. E aí você está com uma mensagem legal lá para a pessoa, para ela te ver. A primeira coisa que ela vai pensar, hoje eu vou na igreja. Um videozinho legal. Você pode ver que agora os videozinhos são diferentes. O tipo de evangelização é diferente, a pegada é diferente. Sim. Eu abordo isso bastante na minha palestra. Escobar, e é um método também que é utilizado para chamar a pessoa para você apresentar a palavra de Deus. Exatamente. Pra ela, né? É uma estratégia que eles se utilizam. Então, como que eu vejo hoje? Então, hoje as pessoas estão extremamente sedentas por conteúdos rápidos. Não adianta nada eu ficar 1 hora pregando, e também não estou menosprezando o trabalho dessas pessoas, porque cada um trabalha da maneira que quer. No meu entendimento, hoje não é eficaz, porque está todo mundo no celular. Tá todo mundo no celular. Então você tem que estar pregando o evangelho onde estão as pessoas. É a mesma... da forma que eles estão fazendo ali, né? É a mesma coisa da pessoa querer... tipo assim, hoje em dia, né, nessa era de tecnologia e tal, o trem muito rápido, a panfletagem, pô. Sim. Pô, Ninguém vai... não faz sentido Não mais, faz né? sentido nenhum. E falando sobre pregar o evangelho, infelizmente, né, mês passado, foi no começo do mês agora, teve uma resolução que está privando os presídios, CDP, cadeia dos evangélicos, nós, né, os cristãos, de estar levando e pregando a palavra de Deus, né? Sim, saiu essa resolução, né? Se eu salvo engano, a AGU fez essa resolução. Isso aí eu até publiquei nas minhas redes sociais, fui muito criticado. A galera desceu o sarrafo em mim, porque penso eu, tá, pessoal? Jesus pode regenerar qualquer pessoa. Sim, vou falar aqui lógico. que vai dar até um corte. Eu acredito que Jesus pode regenerar até o Lula. Sim. Entendeu?
difícil, mas pode. Jesus não apareceu para Saulo não perseguia os cristãos e Jesus não libertou Saulo. Então, Jesus pode aparecer para o Lula e falar, para de me perseguir. Sim. E converter ele. Pode, Jesus tem poder para isso? Tem. A minha fé alcança esse milagre? Não. A minha fé não alcança, estou sendo sincero. A minha fê não alcança. Mas eu sei que Jesus pode fazer isso. Saulo não perseguia a igreja? Não matava os cristãos? Cara, mas vamos lá. Esse assunto é interessante. Porque assim, quando o cara fala... A minha fé não alcança, tá, pessoal? Que fique claro. Quando se fala por exemplo, Lula, vamos falar do Lula. Quando se fala de Lula, eu vejo alguns evangélicos, alguns que se dizem evangélicos, falando sobre isso, desejando até a morte do cara. Cara, pra mim, cara, é incompatível com o que a palavra diz. E essa fala sua é interessante porque, pô, Deus pode sim regenerar. Pode, Deus o poder pode. da oração, a fé, pode sim regenerar. Só que tem outro caso também, que a gente vê, por exemplo, na palavra, que Deus endurece o coração de um rei lá, não é assim? Sim. Então, eu acredito que Deus, eu acho que eu gosto muito, eu sempre falo esse versículo, que está lá em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu vou te falar uma coisa, sinceridade. Eu acredito por que nós estamos passando por esse momento? Justamente para a igreja acordar. Juízo. Você Justamente, entendeu? usa. Você é pastora da igreja, não? Não. Não, só ministra. Mas vamos dar um exemplo. Estão querendo proibir de pregar o evangelho nos presídios. Sim. Aí é questionável. Por quê? Porque lá só tem bandido, vagabundo, ladrão, etc e tal. Todo mundo sabe. Não quer aprontar, não quer ser preso, não faz merda. Beleza. Sim. A gente sabe disso. Mas, irmão, pensa o seguinte. Hoje é o presídio, mas amanhã pode ser a sua igreja. Entendeu? A mesma resolução... Até onde isso vai chegar? Exatamente. A mesma resolução chega lá na tua igreja. Vai obrigar o teu pastor a fazer casamento de homossexual. Aí, se ele não fazer, ele vai ser processado. Olha onde isso chega. Então, essa linha é muito tênue. Eu penso o seguinte, o evangelho tem que ser pregado em qualquer lugar. Não tem restrição. Pode ser lá no presídio, pode ser no prostíbulo, pode ser na igreja, pode ser na rua. Em qualquer lugar o evangelho tem que ser pregado. Escobar, eu tive a oportunidade de pregar aqui no presídio de Tangará. Na verdade, é um CDP, né? Centro de Detenção Provisória. 2 ou 3 vezes. E eu encontro hoje pessoas de volta à sociedade, trabalhando, formando a sua família, que teve a sua vida transformada. Porque a gente sabe que talvez educação não transforma essa pessoa. Conselho de pai e mãe também não transforma. As penas do nosso Código Penal também não transformam essa pessoa. Mas a palavra de Deus, tem o poder de transformar. Se a pessoa ouviu, Frank, e falou assim, a partir de agora eu vou pegar a minha vida e vou regrar a minha vida pelo que está escrito. Automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai se limpar. Ela vai começar a obedecer a Deus, ela vai abandonar o que ela fazia de errado. Sim. Entendeu? Só que aí é uma decisão pessoal. Falando aqui do Lula. Você acha que o Lula não conhece o evangelho? Conhece. Agora, se ele quer obedecer ou não, é problema dele. Entendeu? Eu tenho uma fala até do pastor meu, que ele fala assim que... uma vez eu falei lá, comentei, falei assim, cara, eu vejo que não é... Tipo assim, a pessoa quer ser milionária, não é pra todo mundo. Aí ele, opa, como assim? Não é pra todo mundo? Eu falei, cara... Porque, assim, o evangelho também é a mesma coisa. Não é porque Deus não tem e não quer isso para ela. Porque a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás da gente, nos alcançariam. Né? Deus tem ali, a Bíblia nos faz promessas de prosperidade. Sim. Só que por que todas as pessoas não alcançam? Ou as pessoas não alcançam a transformação, assim, pela palavra? É justamente o que você falou. É porque elas não dão crédito. É porque elas não querem. Então, tem aquela fala que parece ser extremista. Fala assim, cara, essa pessoa aí, se a pessoa não querer, nem Deus faz. Não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque a pessoa não quer. Exatamente, a pessoa não quer, exatamente. Não quer uma comunhão. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. O que ele fala? Vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que abrir a porta para ele entrar. Ele não vai, quem é intruso, quem entra na vida das pessoas é o diabo. O diabo e os demônios, eles entram através do pecado. Você falhou, irmão, você está na falha. Eu já vi muito, por exemplo, na igreja, muito caso de gente com brecha, o diabo falava assim, e aí, você quer me tirar daqui, mas está fazendo a minha vontade, e aí? Já vi muito. Aí o diabo o quê? Ele entrou ali, ele é intruso, ele entrou naquela porta ali, acabou. Agora, Deus não, irmão. Deus você tem que abrir a porta para ele, aí ele vai entrar dentro do teu coração, vai começar a fazer uma limpeza, você começa a se policiar, começa a se cuidar, e aí a vida começa a ser transformada, entendeu? E hoje, como que eu vejo hoje, pessoal? A questão da política e o cristão. Eu acredito que nós temos que nos organizar. Por quê? Porque hoje a política
O nosso adversário tem representantes lá. Tem representantes. E eles querem legalizar o que o diabo quer. Entendeu? Eles querem legalizar as vontades do diabo. Os princípios deles são totalmente diferentes Exatamente, é do nosso. totalmente contra os nossos. Então, se a gente não tiver lá para combater, se não tiver cristão lá para combater, se não tiver gente lá para poder falar, olha, para ser, mesmo que perca, mas que esteja um contraponto. Pessoal, ó, eu sou contra isso aqui porque a palavra de Deus condena. Se a gente não tiver lá se posicionado, eles vão deitar e rolar. O diabo vai deitar e rolar. E ele não pode fazer isso. Tem uma cultura antiga aí dos evangelhos, dos evangélicos, né? Que crente não pode se envolver com política. Pô, eu acredito que tem que ter representação, sim. Tem que ser representado. Ó, vou dar um ter. exemplo para vocês, claro. Você tem filho, não? Não. Você tem ainda filho? Tenho, Hã? duas. Quantos anos? É uma de 4 meses e uma de 5 anos. Uma de 4 e uma de 5. Vitão tá com uma de quantos anos, Vitor? Uma de 3 e uma de 8. Eu tenho um menino de 6 e um menino de 16. Vocês chegaram a acompanhar em Várzea Grande o que aconteceu em Várzea Grande? Um homem vestido de mulher, numa escola pública municipal, vestido de mulher, falando para as crianças sobre um assunto sexual. Rapaz. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Né? Eu publiquei nas minhas redes, apanhei pra caramba. Depois dá uma olhada lá. Se você não viu, não sabe o que você chegou. Recente agora. Em Várzea Grande. Aqui do Em lado. Várzea Grande. Então, um homem vestido de mulher, professor, falando sobre assuntos sexuais para as crianças. Falando, olha, eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Entendeu? Abre parênteses aqui. Eu não tenho nada a ver com a vida sexual de cada um. Você faz o que você quer da sua vida lá dentro da sua casa. Você faz o que você quiser. Cada um vai pagar pelo que cada um vai pagar pelos seus atos. Agora, poxa, numa escola municipal com crianças Inocente. de 6 anos. Porque você sabe que a criança é uma esponjinha, pô. Quando você tá falando um negocinho, uma criança de 6 anos tá falando, daqui a pouco ele puxa tudo o seu conhecimento e tá falando a mesma coisa que você. Meu piazinho de 6 anos é desse jeito. Tá normalizando, né? Aí eles estão falando isso pras crianças na escola. Olha só, estão falando isso pras crianças. Porque eu sou um homem, mas eu me sinto uma mulher, então vocês têm que entender que eu me sinto uma mulher, porque se vocês têm que sentir... Então, quer dizer, uma criança de 6 anos recebendo esse tipo de conteúdo na escola. Pô, você é pai? Rapaz, eu tiraria meu filho na hora da escola. Na hora. Aí eu te pergunto, agora olha como é que a política se envolve com os princípios cristãos. Beleza, estamos aqui nessa guerra toda. Aí, Sorriso. Você sabia que Sorriso tem um projeto de lei que nas escolas municipais é proibido linguagem neutra e falar sobre assunto sexual nas escolas? Sorriso tem. Aí. Olha aí. Então, se esse caso fosse em Sorriso, provavelmente o professor Já teria saia. falado, putz, não vou poder fazer isso Aqui porque eu tem não uma posso lei. entrar, né? Aqui eu não posso entrar. Então, quer dizer, Várzea Grande não tem, os caras deitou e rolou em cima das nossas crianças. Você compreendeu como que... Entendi. Você Falta compreendeu- representação. Você compreendeu como que, por exemplo, como que é necessário ter uma representatividade nesse Sim. sentido? Então, aqui em Tangará, se acontecer uma parada dessa, será que a gente tem alguma coisa nesse sentido? Para inibir? Pra Você blindar, ficaria feliz? né? Qual que é o colégio que seu ministro? Na verdade, eu nem sei o nome do Mas colégio. você ficaria feliz se seu Lógico. filho chegasse em casa e falasse: papai, hoje lá o meu professor virou um professore, é uma mulher. Misericórdia. Aí você já fica, mas e aí eu também sou homem, será que eu não posso ser menino? Na cabeça da criança. Você Não, entendeu e como que é? pra você desconstruir isso. Exatamente. Então, assim, o Escobar é retrógrado, não sei o quê, é contra. Não, pessoal, as crianças não mexam com as crianças. Você tem 18 anos, você faz o que você quer. Olha, eu vou dizer pra vocês. A Bíblia diz que os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. Se você quer perder a sua salvação, você continua. Eu tô cuidando pela minha, porque eu tô cuidando pra manter a minha salvação, pra me Sim. manter salvo, pra me manter firme. Agora, se você não dá valor, eu não posso fazer nada. O que eu tô te fazendo é orientando, pessoal. A prática, Deus condena. Deus pode te libertar, pode mudar. A prática, Deus condena. Eu não tenho nada contra ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida. é opção, pô. Não vê o Vitão aqui, é tranquilo, ó. Ninguém tem preconceito com ele. Tá de boa. Tá de boa, né, Vitão? Ninguém tem preconceito. Tem filho, tem tudo mais. Ninguém tem. A gente leva a vida normal. Sim, pô. Então, que fique bem claro. Não tenho preconceito com ninguém, só que eu creio no que a palavra de Deus fala. E é real. E outra, e você como sacerdote de casa, você tem que defender sua família, né? Lógico. Você acha que se eu ver uma situação dessa eu não vou brigar, irmão? Lógico. Eu vou. Eu tiro meu piá da escola na hora e a gente vai pra cima e reclama e briga. Por exemplo, esse caso aconteceu em Várzea Grande, pô. Aconteceu aqui do nosso lado. Aí eu tiro exemplo da cidade de Sorriso. Aí eu até é porque tem o Iago, que é amigo meu, os meninos são vereadores lá, são amigos meus, pessoais. E aí eles mandaram pra mim, falaram, em Tangará, em Sorriso não acontece. Por quê? Porque a gente tem essa lei. Então, talvez, se tivesse essa lei no Brasil inteiro, o professor ficaria mais... aqui eu não posso mexer. Talvez ele pode até ter o pensamento dele, mas a vida dele que segue agora influenciar as nossas crianças. Aí você conseguiu entender como que a gente que é cristão, se a gente não se posiciona, aí o que vai acontecer? Aí a mãe e o pai estão lá na igreja orando, oh Deus, liberta meu filho precisa ser abençoado. Mas ele está recebendo essa carga na escola. Como é que você vai fazer? Essa lei que provavelmente foi
né? É uma criada, lei elaborada municipal, é uma lei municipal, nas escolas municipais, entendeu? por pessoas que têm Que princípio. tem os princípios cristãos, entendeu? Então, é bem isso que a gente fala. Então, por isso que é importante você ter uma representatividade nesse sentido, entendeu? É lógico que você não vai representar todos os segmentos, mas você tem que ter uma representatividade. E as bandeiras hoje estão bem claras, né? E isso é ser democracia, né? Exatamente, é democracia, porque pô, você quer fazer... Qual que é o problema da esquerda? O problema da esquerda é o seguinte, que o que ela quer? Se ela não gosta de um negócio, você também não pode ter. Pô, se eu não gosto de arma, você também não pode andar armado. Agora, a gente da direita, não. Se você não gosta de arma, irmão, só não comprar. Tá tudo bem. Entendeu? É isso aí, tá tudo bem. Vida que segue, irmão. Vamos continuar a nossa vida. Agora a esquerda não, mano. A esquerda não gosta de comer carne, aí Quer ditar, né? Ela É quer ditar o empurrar ritmo de na todo- goela de todo mundo. De todo mundo goela abaixo. Então, aí a gente arruma problema, né? A gente arruma problema. Ô, Escobar, nos fala assim um pouco mais sobre profissional. Você trabalha com produto digital aí? e-commerce? Hoje nós estamos com produto digital. Tenho casa de eventos aqui, né? Casa de show. em Ah, você Tangará. tem casa de evento aqui? Tem. Tenho casa de eventos aqui e também produto digital. Mas o meu forte mais hoje é o marketing digital, né? Outro milagre na minha vida. É mesmo? É, porque você falou da pandemia, né? A pandemia, Sim. ela trouxe novos horizontes, Sim. falando da questão do evangelho. Por exemplo, eu na pandemia quebrei, zerei. É mesmo? Quebrei, fali, dancei. E tem pouco tempo isso. Tem, 2019. No início da pandemia, acho que foi 2020, 19, ali. né? É onde o bicho pegou mesmo, que tudo fechou, que nós passamos aqueles 8 meses. Porque o meu negócio foi o principal a ser atingido. E aí, Que é a questão dos eventos. Dos eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir. É. Entendeu? Então você imagina, você fica quase 8 meses aí sem trabalhar, sem ganhar nada. Sem pingar grana, né? Sem pingar grana, e você. Entendeu? Mas é como a Bíblia diz: tudo coopera para o bem dos que Sim. amam a Deus. Nessa época aí do profissional, eu não manjava nada de. Eu sempre fui um cara desenrolado. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou bom em nada, mas de tudo eu entendo um pouquinho. Se você fala, Escobar, você é bom em alguma coisa? Não. Mas eu entendo um pouquinho de cada coisa. E aí cara, o trem tava feio, minha esposa tava trabalhando e tive que vender trem, tive que vender um monte de coisa. Falido mesmo, tava na merda com o negócio da palavra. O perdão da palavra, depois você coloca um pi aí, tá? Na edição. E aí, cara, eu fiz uma oração pra Deus. Falei, meu Deus, o Senhor me tem por cabeça e não por cauda. Entendeu? Então, me abençoa para que eu consiga enxergar uma oportunidade e me dar uma visão de águia. Eu fiz uma oração desse jeito aqui, ó, me dar uma visão de águia para eu ver uma oportunidade. Porque a águia, o que eu pensei? Eu tava vindo lá do Brutus lá, e aí eu vi uma águia meio que sobrevoando. Assim, eu falei, rapaz, essa águia aí, ela vê tudo lá de cima, né? Se ela vê uma comida, ela vai descer e come, né? Aí nesse momento, eu falei, cara, na oração lembrei, né? Falei, meu Deus, me dá uma visão de águia para mim ver a oportunidade, porque se eu ver uma comida, eu vou lá. E quando eu fiz essa oração, eu jamais imaginei que ia ser negócio de marketing digital, cara. Nunca imaginei. Eu falei, Deus vai abrir uma porta do emprego, né? Ou vai abençoar meu negócio aqui para que eu consiga crescer, ou vai me dar outros negócios, outra direção. E aí, rapaz, eu peguei e falei, não, então vamos lá, fiz essa oração e criei que Deus já tinha aberto a porta, como a gente sempre faz pela fé, né? E aí, lembro até hoje, tinha 8 mil reais só. Aí eu comecei a estudar esse negócio, falei, tá tudo quebrado, eu vou fazer o quê? Vou ter que ver na internet, né? Tem que fazer... E comecei a estudar, comecei a ver uns cursos, comecei a ver umas aulas, e vi uns caras fazendo uns lançamentos. E eu entrei em um grupo lá e dei uma olhada, não tinha comprado nada de curso. Eu tinha 8 mil reais. Aí eu falei pra minha mulher, vamos lançar um negocinho seu aí. Que ela é fisioterapeuta e tal, e eu vi um negócio de emagrecimento, e aí fiz o dela, tinha 8 mil, fiz a venda, vendi só 5 mil. E aí fiquei 3 mil no prejuízo. Com prejuízo. Aí voltou só 5 mil. Mas naquele momento, porque até então eu não atinava. O que eu via na internet? Eu vi os caras falando, cara, esse trem de madrugada faz venda. O trem roda automático, né? E eu não acreditava muito. Só que aí, quando eu entrei nesse negócio, aí mesmo eu perdendo esse dinheiro, aí eu saquei. Demorou 40 dias, porque lá na Hotmart, os primeiros saques você fazia com 30 dias pra você sacar. Demora, né? Demora 30 dias. Aí quando eu saquei e caiu na conta, falei, bom, não recuperei os 8, mas tô com 5. É um bom sinal. É um sinal de que isso... Dá resultado. De que isso funciona. Pelo menos pagar, eles pagam. Eu só preciso fazer com que a parada... Dê lucro, né? Dê lucro aqui. E aí eu dei mais uma estudada, passei mais uns 6 meses, cara. Das 8 da manhã até 3, 4 da manhã, todo dia estudando. Estudei muito, mas muito mesmo, muito. E aí eu falei, cara, vou lançar o meu primeiro produto, que foi o produto de lives, né? O treinamento de lives. E eu comecei a lançar, fiz uma ofertinha básica, não fui para a estratégia do lançamento, fui para uma outra estratégia que chama Perpétuo, que é oferta direta, né? Que você faz a oferta ali, a pessoa já toma a decisão de compra na hora.
E, cara, com 3 meses eu já tava com quase 5 mil alunos, bicho. Caraca. No Brasil inteiro. Entendeu? E agora eu posso... Também era o negócio, né? Da pandemia era live, né? É, exatamente. Então, assim, mas aí você percebe que já foi um resultado Você da teve oração. uma sacada ali também. Entendeu? Né? Aí- Enxergou a comida. Exatamente, a visão de águia. Aí, só Porque que foi assim, né? foi assim. Então, essa visão de águia, Deus me deu esse dom. Então, às vezes eu tô aqui de boa, vocês vão ver que eu vou falar de outros produtos, mesma coisa. Vi a oportunidade. Então, aí, por exemplo, nessa parte da live, foi onde começou o meu envolvimento com a política nacional. Porque ninguém sabe, mas eu tive um dia em Brasília ensinando o Capitão Andriele, que é o cara que faz as lives do Bolsonaro. Por conta desse treinamento. Sério, cara? Entendeu? Por conta desse treinamento. Então ninguém sabe disso. Eu quase não falo. Mas isso aí já em 2020, um pouquinho antes do Bolsonaro terminar o mandato, quando a gente ia em Brasília, fazia aqueles movimentos. Não sei se vocês lembram de 2020, né, Vitão? Que teve um movimento bacana lá, né? Isso. Então, um pouco antes daquele movimento, eu estive em Brasília, o Capitão Andriele. Então, o Capitão Andriele já é amigo meu desde 2020. Então você foi convidado para ir para Fui Brasília. convidado para ir para Brasília para fazer o treinamento de lives, porque o Bolsonaro fazia as lives com o celular. Vocês lembram bem, não? lembro. Sim. Então, naquele tempo, meu nome, por eu investir muito em tráfego pago, meu nome ficou muito conhecido no meio da galera que fazia live. E aí, nós fizemos o meu projeto era diferente. Pô, você está sem grana, não tem condição para comprar comprar máquinas igual essa para investir na galera, vamos fazer com o celular. E o Bolsonaro fazia só com o celular. Então, eu estava ali ensinando as pessoas a fazer isso. E muitas Você igrejas... simplificou a parada, no caso. Simplifiquei a parada e já tinha o conhecimento. Então, muitas igrejas comprou o meu treinamento. Muitas igrejas fazem live. Porque teve igreja aí que cresceu na pandemia com Sim, live. Mano. exatamente, com live. Eu tive em Cuiabá agora, me foge o nome aqui. Vitor, pega mais uma água pra nós, tá? Fazendo favor? uma pregação, cara, de um cara que ele é se eu não me engano, ele é o segundo maior canal. Eu esqueci o nome dele, cara. Que ele deu o testemunho dele lá, que a igreja dele multiplicou, mas assim, exponencialmente mesmo, Por conta da na pandemia, com live. Deus sabe todas as coisas, irmão. Todo mundo a gente sabe que a pandemia fez muita gente sofrer, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e a gente não pode reclamar, porque Deus está no comando de todas as coisas. Por mais que a gente pense que não, Deus ainda está no comando de tudo. Então, lá em Brasília, chegou que o Escobar era o cara das lives. Das lives, lá em Brasília. Aqui em Tangará, o pessoal começava a me chamar depois, Escobar o rei das lives, porque já fazia live aqui beneficente, já fazia, só que isso tomou uma proporção. Entendeu? Tomou uma proporção grande e chegou lá. E aí, ali começou o meu contato, porque daí eu conheci a assessoria do presidente. Então, você acaba fazendo uma amizade, o cara te segue no Instagram, você segue de volta, você acaba criando uma amizade. E aí, depois que a gente fez esse curso de live, a live deu uma caída, a galera que tinha que aprender já aprendeu. Aí eu parti para o curso de edição, que já é um outro treinamento. Hoje eu tô com mais de 20 treinamentos. São mais de 20 treinamentos. O de edição não para também, né? Não, o de edição não para. O de edição, aí, por exemplo, o de edição hoje são 5 mil alunos de live, mais uns 35 mil no curso de edição. Que são alunos meus. Então, do curso de edição, aí quando tava degringolando o curso de lives, já veio outra visão. E o de Entendeu? edição Outra só visão. aprimora, né? É outra visão. E aí o de edição, o que acontece com o de edição? Você só atualiza o que precisa, porque o de edição é meio que atual. Todo dia você tem coisa nova Todo também, dia tem coisa nova e todo dia tem... E hoje com essa comunicação aqui rápida, instantânea, todo mundo precisa aprender a editar pelo menos um pouquinho. Para poder já gravar, já editar no celular e já postar ali na rede social. Então, é onde eu tô que a gente tá ali. Então, hoje, no mercado brasileiro, no celular, eu acredito que eu sou um dos maiores do Brasil. Que ensino que tem mais alunos hoje no mercado de edição para celular. Tem os caras que são referências que fazem outras áreas, mas eu digo de edição para celular, eu acredito que eu sou um dos maiores que tem mais alunos no Brasil hoje. Aplicativo no celular é você. Sim, provavelmente. Eu acredito que tem um outro também que faz treinamento, mas eu acho que ele não tem tanto aluno igual eu. Entendeu? É um outro rapaz. Também é bom, mas tem mercado. Então, quando Deus me deu essa direção, eu já tinha gente fazendo, mas mesmo assim ainda consegui espaço. E aí... Nisso foi o que me aprimorou mais ainda a minha aproximação com a galera da política brasileira, da direita brasileira nível Brasil. Por quê? Eu já nesse meio tempo eu já editava para o Ulisses, Ulisses Guimarães? O Ulisses Moraes, deputado estadual. Então, já fazia as edições dele. Deixa eu perguntar para você. Você não editou deu treinamento para nenhum dos PT, não?
Cara, se eles compraram meu Mentira, treinamento... né? Se eles compraram meu treinamento, eu não sei. Mas ó, porque aí agora tá na moda a inteligência artificial. Sim, Né? Eu tô usando inteligência artificial. Tem uma galera que já andou fazendo umas malinagem com o que eu ensinei, cara, no curso. É mesmo? Sério? Tem. Na política vai ter muito. Entendeu? Que a galera pega o conhecimento e usa pro mal. Sim. Entendeu? Então, mas... Aí não dá pra controlar também. Não tem como você controlar, porque o conhecimento você tem, né? Sim. Eu vi que, acho que foi o ano passado, o seu Instagram ele foi hackeado, né? Foi hackeado. Meu Instagram foi hackeado. Cara, que loucura. Um prejuízo de uns 20 mil reais, mais ou menos, Sério? pros 20 seguidores. mil? 20 mil seguidores. Os caras... até se você for ver, isso é importante. Ó, verificar o seu Instagram. Não deixa o seu Instagram linkado ao seu número de telefone. Olha É aí, mesmo? galera, Vinculação de dois uma fatores. dica. Se você deixar linkado com o seu telefone, você vai perder. O meu telefone, o que eles... Cara, olha que surreal. Os caras foram lá no meu perfil, porque tava bombando. Foi bem na época que o Eduardo tava me divulgando. E eu acredito que tem até a ver com coisa da esquerda. Pela influência, né? Pela influência, os caras falaram, vamos dar uma sacaneada com esse cara. E aí, mano, meu telefone, final 1010, era da Claro. No meu nome, da Claro. E aí, você tá com o telefone aqui, de repente, um dia sumiu o sinal 3G. E eu tentava ligar e não funcionava. Eu fui na Claro e falei, ó... No outro dia cedo, falei, ó, o telefone parou de funcionar, alguma coisa aconteceu. Daí ela puxou. Quando ela puxou, cara, os caras transferiram sem a minha autorização o meu número para outro número da TIM, para outro CPF. Olha que loucura. Com o mesmo número? Com o mesmo número, aí pegou o meu número, pegou o código de autenticação de 2 fatores, instalou o número. Só pra pegar Só o pra pegar acesso o- ao ter o acesso. Instagram. Só para ter o acesso ao número para receber o código de 2 Código, fatores. Aí o cara pegou o meu número, registrou em outro nome, pegou o código de 2 fatores, invadiu o meu Instagram, e aí roubou meu Instagram, roubou o e-mail e roubou o WhatsApp. WhatsApp. Os 3. Roubou os 3. Cara... E ia roubando. E eu, teoricamente, eu tava seguro, porque o número de telefone, o telefone tava no meu nome, tava na Claro. Só que aí depois eu fui descobrir que existe lá na Deep Web uns caras que trabalham dentro da TIM, da Claro, que vendem, entregam os seus dados. E aí os caras fazem um regaço. E os caras fizeram o que fizeram no meu perfil. Começaram a compartilhar vender, Pix, vender né? trem. Ah, deposita 500 que você recebe 2 mil. Teve gente lá que depositou 4 mil reais. Caramba. Me mandou mensagem depois. Eu falei, gente, eu vou só fazer um boletim de ocorrência para me resguardar, mas é muita burrice Você- Depositar... você depositar 4 2 mil achando que você vai receber 6, depositar 4 achando que você vai receber 12, né? Falei, aí também você me segue há quanto tempo? Eu já tinha feito isso alguma vez? Não, eu não tenho culpa, porque eu também não tenho, eu jamais ia fazer um negócio desse. Eles usaram da sua credibilidade. Só que usaram da credibilidade. E depois eu fui dar uma olhada lá nos direct, cara. Tinha muita gente. E aí meu perfil perdeu o engajamento. Porque meu perfil tava bombando, perdeu o engajamento, porque muita gente denunciou. Perdi muito seguidor, muita gente deixou de seguir. Então me prejudicou o meu trabalho ali. Mas você recuperou ele ainda ou não? Recuperei depois. Depois eu tive que acionar um hacker lá no Amazonas. Caraca. Acionei um hacker lá no Amazonas, paguei pra ele. E aí cara, uns 6 horas ele me devolveu o Instagram. O cara é bom também, hein? Os caras, mano, não sem tem... não- risco, sem nada mais. Não, ele me limpou, aí ele já tirou hoje a autenticação não tá mais nenhuma online. Minha autenticação é tudo no Google Authenticator offline aqui, não deixo nada online. Então, para poder acessar, tá tudo no Google Authenticator. Aí, se tiver precisar de alguma coisa para acessar novamente, é via Authenticator. Você não consegue mais acessar. Se for no telefone, no e-mail, os caras aqui. O e-mail eu não recuperei, ele não conseguiu recuperar o e-mail. O e-mail eu perdi. Tive que criar um outro e-mail. Mas me trouxe muito transtorno, né? Porque É prejuízo, né? prejuízo, tudo que você já tinha estava ali. Aí o WhatsApp, eu consegui recuperar. O WhatsApp eu consegui recuperar, então hoje eu tenho o WhatsApp novamente. Mas foi um Nossa, punk. imagina. E continua Eu- o mesmo número, né? E o seu negócio tá ali, né, cara? Não, meu negócio está extremamente ali. Apesar que, por exemplo, com a estratégia que eu adoto hoje no marketing digital, você quase não depende de audiência. Ah, é? Porque a estratégia que a gente chama de venda direta, a publicidade ela vai aparecer para a pessoa. Você tá pagando para a rede, tá pagando para o Sim, Facebook, sim. ele vai obrigatoriamente, ele vai mostrar para a pessoa. Entendeu? Então você não depende de viralização. É lógico que hoje, como o meu trabalho deu uma crescida, tem mais seguidores, então hoje eu tenho uma audiência que me acompanha, que gosta do meu trabalho e que me ajuda. Mas às vezes a pessoa tá me acompanhando aqui e pensa, eu quero começar agora. Não precisa ter audiência. Olha o sucesso, vai falar assim, eu quero ser igual esse cara, mas eu tenho que ter tanto seguidor pra começar. Não precisa. aquele perfil lá, eu comecei ele com 3 mil seguidores. Entendeu? Bem pequenininho, que o meu maior hoje, né? Que é o que eu uso para os marketing digital. Só que esse trâmite da oferta direta, ele te leva... Você não depende disso. Por quê? Porque você está pagando para o Facebook e o seu conteúdo vai chegar. Cara, e é surreal. Estamos conversando aqui agora que nós quer comprar um sapato. Daqui a pouco você está vendo um anúncio do sapato. E você não precisa nem digitar, né?
Você percebeu isso? É verdade, é verdade. Então os caras já estão te anunciando. Ah, eu quero arrumar meus dentes. Mano, daqui a pouco tá aparecendo um monte de trem de dentista pra você. Entendeu? Porque ele ouve, né? Ele ouve a gente e os caras, o algoritmo é extremamente inteligente, por isso que vende. Então, às vezes você lança um produto, aí você pensa, pô, que nem eu, né? Quem vai querer saber editar? Eu aqui em Tangará, quem que vai querer aprender a editar? Mas o algoritmo sabe e conhece as pessoas. E vai levar para essas pessoas. Né? Lá dentro da plataforma tem um negocinho que a gente chama de pixel, que ele armazena todas as nossas informações. Quando qualquer coisa que você faz na rede social, ele armazena, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você sair de lá e visitar um site, ele consegue detectar. Se você pesquisar, ele detecta, ele sabe tudo. E aí ele faz uma leitura e ele fala assim, cara, eu já sei o que o Frank gosta, mano. E vai... E aí o que acontece? Ele olha pra você. Você deu uma olhada lá que você gosta, por exemplo, de um tênis da Nike. Ele já sabe que você gosta de um tênis da Nike. Aí ele já pega no Pixel e armazena essa informação. O Frank gosta de tênis da Nike. Só que o Frank, ele não compra. Ó como é que o Facebook ele divide as pessoas. Aí ele analisa e fala, só que o Frank ele não compra, ele tem medo de comprar na internet. Ele sabe que você tem medo. Aí ele olha pro Vitor. E ele fala assim, o Vitor, você não tá vendo ele aqui, mas ele tá... Você tem que colocar uma câmera em você, Vitor. Aí, é verdade. Se aparecer um dia, porque senão você vai ficar famoso, ninguém... Aí ele olha pro Vitor, o Vitor também gosta de tênis da Nike, só que o Vitor compra. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele analisa, ele guarda essa informação. Aí eu vou lá, tô vendendo um tênis da Nike, eu faço um anúncio. Aí eu tenho a opção de falar pro Facebook assim, ó, eu quero pessoas que são compradoras e eu quero apenas pessoas que curtem o trabalho. Se eu escolher curte, o que ele vai fazer? Ele vai me cobrar mais barato, só que ele vai mostrar o anúncio para você. Que não compra, que mais não engaja. compra, mais gosta. Mais olha, né? Agora, se eu quero vender o tênis, o que ele vai fazer? Ele esquece você. O Pixel vai fazer o seguinte, ele vai olhar pro Vitor e falar, cara, o Vitor é o cara que compra. E vai mostrar o anúncio pro Vitor. Aí o que ele faz? O Vitor comprou, ele faz uma varredura no sistema e ele olha quem tem comportamento semelhante ao do Vitor. Gosta da mesma coisa, faz as mesmas, publica as mesmas coisas, pesquisa as mesmas coisas e tem comportamento de compra igual. Aí ele pega o mesmo anúncio e joga para outra pessoa. Isso o algoritmo faz de forma automática. É por isso que vende. Que ferramenta, hein, cara? É surreal, né? É surreal. Eu já ouvi falar, diz que até o fato de você estar rolando ali por exemplo, no Instagram, rolando aí, separa 3 segundos numa propaganda. Sim, faz sentido também. Faz sentido. Inclusive, lá dentro da plataforma, quando você, por exemplo, quando você cria um vídeo, existe um que a gente chama de público. É uma parte que a gente chama de público. Lá tem assim, ó, escolher pessoas que viu até 3 segundos do seu vídeo. Legal. Entendeu? Então, se você vê um vídeo meu até 3 segundos, eu posso mandar uma publicidade específica para você. Por exemplo, eu faço para os meus seguidores. Eu consigo fazer... Lá eu faço uma leitura de quem que me segue, de quem que viu um vídeo. E quem já viu um conteúdo meu. Daí eu falo assim, olá, tudo bem? Eu sei que você já viu um conteúdo meu, entrou lá no site e não comprou. Por quê? Eu já tenho essa informação. A pessoa que está vendo esse vídeo é específica. Ela sabe que ela entrou lá no site e não comprou. Aí ela olha e fala, puta, bem pessoal esse aqui. É eu. Aí eu falo, por que você não comprou? Dinheiro, alguma coisa. Então tá aqui, ó. O curso custa 97, eu vou te vender por 47. Legal. Aí o cara bate o olho e fala, putz, é eu mesmo, então agora eu vou comprar. Você compreendeu? Só que aí é a ferramenta que te dá a possibilidade para fazer isso no marketing digital. É por isso que muita gente cresce. Aí a gente usa o conhecimento para poder fazer esse trem alavancar, né? E a vantagem do marketing digital é a escala, né, mano? Entendeu? Então, o mesmo trabalho que você tem para atender você atende 30 mil. Verdade. Entendeu? Qual que é o valor mínimo do seu curso hoje e o valor máximo? Tem uma A minha média? esteira começa em 49 e termina em 497. Então, 49 começa o curso de edição, aí depois a gente ensina lá live, ensina a fazer Canva. Aí eu tenho uma inteligência artificial também que gera imagens. Aí eu ensino lá funil de vendas, tráfego pago, estratégias de lançamento. Então, são vários cursos, são mais de 20, né? Mas começa em 49 e aí é tipo uma escadinha, que você entra no primeiro, aí eu vou oferecendo um outro, e até você chegar lá no de marketing digital, que é que é o meu carro-chefe hoje de 497. Esse que você falou de mudar a imagem e tal, isso aí é uma ferramenta sua, um aplicativo seu ou você usa terceiro? Você fala de gerar imagem? Gerar imagem, Não, gerar imagem é um aplicativo próprio, é uma inteligência artificial própria, tem um servidor para isso. Eu tenho... dessa inteligência artificial foi uma outra direção que Deus me deu, porque eu até então não sei programar. Eu apenas contratei pessoas e falei, bicho, tenho algumas ferramentas semelhantes, tem alguma coisa que dá pra gente fazer? Tem. Precisa do quê? Servidor e precisa de trabalho. Então, já trouxe uma galera... Cria para mim? Não, eu trouxe uma galera, né, para fazer parte também. Então, tem parte nesse negócio. E eu faço a parte do marketing para poder vender, colocar a gente para dentro. E eles fazem a parada funcionar. Então, existe um servidor que gera imagens, bastante imagens, entendeu? Então, você digita lá um comando, ele vai gerar imagem. Tem bastante ferramentas hoje. A minha ferramenta foi uma das primeiras.
Entendeu? A minha ferramenta foi uma das primeiras. E aí hoje tem bastante, o pessoal fazem bastante gratuita, mas a minha ferramenta é um pouco diferente, porque a minha ferramenta você não precisa em site nenhum. Pelo WhatsApp você consegue fazer. Você manda um zap para a ferramenta, o que você precisa ela gera e te devolve a imagem. Então, muitos designers são alunos meus. E normalmente são pessoas que já compraram de mim, que continuam comprando e usando. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Rápido assim? Pelo WhatsApp. Você manda lá e ele gera a imagem. Ó, vocês veem que legal isso aqui, ó. Começou, eu perguntei para ele sobre essa escalada profissional e começou com oração. Só que a oração foi uma oração muito inteligente e específica. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, né? Então ali eu acredito que o Espírito Santo usou, como Jeremias, né? Usava muito contemplativo, né? Muitas coisas para fazer com que ele orasse com inteligência. Então não basta só orar pela necessidade. Tem que ter uma inteligência. Sim, e daí sim. partiu dali, né? Porque, ó, pela essa história da sua vida profissional, você pediu lá uma visão de águia. E é muito interessante, porque assim, cara, tem uma pregação, esses dias para trás, eu achei muito interessante, que o pregador falava justamente isso, cara. Deus tem uma visão, uma visão única e que a gente vê primeiro. Sim. Porque, pô, nós estamos no time certo, pô. Sim. Entendeu? Então, por que Deus não daria uma visão de exclusividade para nós? Porque nós não sabemos pedir. Sim. Então, assim, ó, muito interessante. O poder da oração e o poder da oração inteligente. Eu costumo dividir assim, ó, a oração em duas partes. Orar e a ação. Porque não adianta, se eu tivesse ficado só na oração, então vamos dar um exemplo. Orei, que é o que acontece com muita gente, tá? Eu vejo muita gente. Orei, sentei aqui e fiquei Eu assim. vou esperando. Tem que orar Meu e tem Deus que ter não uma me atitude, ajuda, né? Deus não me abençoa, Deus não gosta de mim. O cara senta, fica aqui. Ah, não, Deus não gosta. Mas o cara tá sentado, irmão. Querendo que a mãe dele traz um copinho de água pra ele tomar, igual o Vitor trouxe aqui pra nós tomar. Não, irmão. Orar e ação. Você tem que orar e arregaçar a manga aqui, ó. Falar, irmão, bora pra cima, vamos arregaçar. Atitude, né? Arregaçar Vai pra a cima. cara do diabo e vamos pisar, sapatear nele, Deus vai abençoar. Moisés, vamos tirar o exemplo de Moisés. Cara, Moisés, ele abriu o mar. Mas você acha que ele não deve ter dado uns 5 passinhos lá no mar antes de abrir, não? Você acha que ele não deve ter dado... Vai ele. Não, Deus vai abrir o mar, beleza. Vai ele ficar lá esperando pra fora. Abre o mar, Deus, abre o mar, abre o mar. Não, irmão. Ele falou, Deus vai abrir o mar. Ele foi marchando, foi pisando e de repente, ó... O mar abriu. O trem abriu. Só que ele, o que ele fez? Ele tomou a decisão de levantar a mão. Fazer algo. Fazer algo. E assim é nós. Entendeu? Então a gente quer fazer. Vou dar um exemplo aqui, pô. Vocês querem fazer um podcast. Lembra que o dia que você me mandou mensagem? Eu falei, Sim, cara, sim. se você fica só naquela mensagem de querer, você não tava hoje. A gente não tava conversando aqui hoje. Justamente. Você fez o quê? Você orou a Deus, pediu uma direção. Deus te colocou aqui nesse lugar. Bacana. E agora você tá realizando. Você tá agindo, você tá fazendo. E Deus tá. E aí Deus abençoa. Não tem como Deus não abençoar, porque é a vontade dele abençoar a gente. Entendeu? Então basta a gente agir. Basta a gente agir, fazer e Deus vai abençoar. Ser direcionado, mas tomar atitude de agir, Sim, né, tem que tomar atitude, porque se você ficar só na oração e parar, não vai acontecer nada. Ninguém vai aparecer. Gente, nos dias de hoje, você ficar com a sua porta fechada lá e não fazer alguma coisa, não vai acontecer Nem nada. pra ser salvo, pô. Não, Nem não pra ser vai, salvo, não, você não vai, agir, não você vai. ser. Você tem que se movimentar, você tem que orar. Não, você tem que orar a Deus e se movimentar, porque quando você se movimenta, as coisas acontecem. Toda a sua ação vai ter uma reação. Se você ficar com a mão parada, não vai acontecer Não nada. vai Agora, acontecer se você nada. se movimentar, alguma coisa vai acontecer. Sim. Você vai pegar alguma coisa vai acontecer. Então, você tem que se movimentar. Não tem outra É o tal da reação divina, né? A partir de uma ação nossa, há uma reação divina. Então, Ó, outra coisa que eu achei interessante, é bom apontar aqui, já que nós estamos, né, falando sobre esse assunto de espiritualidade, cara, eu tenho uma opinião diferente em relação a network. Né? Na história do Escobar, a gente vê, cara, o cara começou com uma visão ali, uma oração, uma ação, e de repente começou a gerar resultado, ele começou... Aí o trem miou, de repente ele já teve outra visão, a oração que ele tinha feito. Mas, por exemplo, em relação a network, eu gosto muito de José. Porque, assim, ó, hoje se fala muito sobre network, mas as pessoas que praticam essa questão do network, geralmente elas estão em um lugar ou estão forçando para estar em um lugar. Mas quando você tá na presença de Deus e faz a oração certa, Deus te coloca, cara. Isso é tremendo. Porque o cara tava aqui, o cara fez uma oração porque tava na pandemia, o negócio dele ele tava falido, tinha 8 mil reais. E de repente, Deus dá uma direção pro cara. O cara tá lá em Brasília, mano. Né? Com a equipe do Bolsonaro. E sem forçar, né? Cara, e você forçou?
Agora, você que tá no meio. Como que é difícil chegar próximo? Porque eu já vi alguns candidatos, aí eu não quero apontar, mas já vi uns candidatos forçando um network com o Bolsonaro. Nas redes sociais a gente vê, certo? Irmão, não tem como, não tem como se não for de Deus. Se Deus não te colocar lá, irmão, forçado, não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, não sei se dá pra colocar, Vitão, depois o print da imagem. Depois você vê, se não der também não tem problema. Então, por exemplo, esse caso aí, mano, é um milagre. Até a pessoa que não crê em Deus, entendeu? Olha e fala, cara, como que você conseguiu? Então, você imagina você entrar dentro do avião e o cara saber teu nome, irmão? Não sei se vocês viram o vídeo, tá? Sim. Entendeu? Você chegou a ver o vídeo? Eu vi. Tá o print na tela, né? Então, por exemplo, essa mensagem aí que o Vitão tá colocando é do meu Instagram, do dia que o Eduardo comprou meu curso. Cara, Entendeu? o Eduardo Bolsonaro comprou seu curso. Então, ali, olha só pra você ter uma ideia. Quando ele comprou meu curso, eu não pedi nada, irmão. Eu conhecia eles e sabia do trabalho, só que eu não. Ele comprou meu curso e o cara me mandou uma mensagem. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês ali. E assim, depois que eu fui comentar pra eles que eu já tinha ficado em Brasília, o dia que eu fiquei em Brasília, eu não tive contato nenhum com eles. Nenhum deles, eu não tive contato com nenhum deles. Eu só fui lá, dei o meu trabalho pro capitão Andriele, inclusive ele vê esses cortes, um abraço pra ele, Deus abençoe a vida dele. E assim, sem contar que a gente sempre defendeu a direita, sempre esteve envolvido em movimento, sempre estava envolvido, né? Então, no dia 5 de janeiro de 2023, o Eduardo Bolsonaro mandou a seguinte mensagem. Comprei seu curso e é só para te dar um feedback positivo. Bem legal. Eu já edito meus vídeos. Ó, pra você ver, o cara já editava os vídeos dele. Eu já edito meus vídeos tem um tempo. Mas com o seu treinamento começarei me aprimorando. Inclusive, estou propenso a fazer um curso todo editado no celular. O poder da palavra, que ele fez isso depois. Comigo fazendo um curso. Levarei mais tempo, mas também enxugo os gastos e boto a minha cara. Meu coração nas aulas. Obrigado. Caramba. Entendeu? Você nem sonhava que poderia alcançar. Eu acordei aqui de manhã, aí tô vendo lá um verificado, uma mensagem não verificada, e Bolsonaro. Eu falei, uai, que trem doido, né? Extraordinário. Tá, vai ficar na tela aí pra vocês verem. Vou até mandar pro Vitor depois. Então aí ele me mandou isso aqui, e aí rapaz, que coisa. Aí eu já falei pra ele, falei, cara, obrigado, Deus abençoe, né? Já Deus abençoe você aí, obrigado pela... Isso foi no meu perfil que eu uso pra trabalho. E aí eu mandei pra ele, falei, cara, Deus abençoe, muito obrigado, e precisar de alguma coisa, conta comigo. E naquele mesmo dia, daí eu falei, cara, ó, eu já tive em Brasília, treinei o Andriele. Daí ele falou, o Andriele, legal, bacana e tal. E aí, cara, eu acho que ele andou vendo as aulas. E à noite, o que ele fez à noite? Ele pegou e fez um vídeo e me deu um @ sem eu pedir. O cara com 5 milhões de seguidores, irmão. Cara. Me deu um @ Ó, gente, eu quero indicar pra vocês o curso do Escobar que eu tô fazendo. Conhecimento é coisa que ninguém te tira. E eu tô aprendendo a editar vídeo com ele. Quando ele me deu um @. Caramba. E aí o Instagram, puf! No outro dia que eu acordei... Lá em cima. Loucura. Mensagem, nego comprando curso. E aí, cara, eu olhei assim e falei, meu Deus, onde o senhor tem me colocado? Olha só, naquele momento, né? Naquele momento eu agradeci a Deus e não forcei uma situação, porque, irmão, como é que eu ia mandar uma mensagem pro cara, ô, compra meu curso? É diferente de que quando o cara compra e quando o cara gosta. Você compreendeu? Entendeu? Aí o que eu fiz? É espontâneo, né? Espontâneo. Então, o que eu fiz? Falei, bacana, Deus abençoe. Comecei, aí comprei uma lapela, peguei o endereço, mandei uma lapela pra ele. Fiz uma amizade com ele, uma amizade mesmo. Aí ele foi fazer um lançamento de uns cursos, ajudei também ele a montar os funis. Falei como que eu fazia, abri o meu negócio pra ele. Falei, cara, dá uma olhada aqui que dependendo da equipe que for fazer pra você, dá pra se espelhar e conseguir fazer e tal. E, mano, virou um amigo de ligar. De ligar, conversar, já me ligou, trocamos ideia. E aí... eu peguei e... Agora, como que aconteceu esse trabalho que a gente teve? Ele teve um evento... Ele inclusive, foi um curso que ele lançou, se chama Ação Conservadora, que vai preparar os... Ele está preparando uma equipe de vereadores de direita no Brasil. Estão se organizando. Ele está organizando a direita para a gente formar uma frente de coalizão de vereadores. E aí ele me chamou, falou, Escobar, eu quero que você venha, tá? E aí eu falei, não, eu vou nos treinamentos, vou lá no que precisa, faço o que precisa, essa ação conservadora. Então eu fui para Brasília e o evento era no sábado, né? E eu fui para Brasília na sexta e o Bolsonaro já vinha para o Mato Grosso na segunda. Então, automaticamente, eu já fiz o evento que tinha que fazer com ele da ação conservadora e no domingo já voltamos com o Bolsonaro já para poder fazer a cobertura toda para ele ali.
Entendeu? Então foi aí que começou. E aí lá eu até falei com o Abílio, troquei uma ideia com o Abílio, falei, Abílio, tô indo para Brasília, se precisar de alguma coisa, né? Precisar criar alguns conteúdos. Aí eu criei conteúdo para eles ali, foi mais ou menos nesse sentido. Criei para a Mari e para o Abílio e fiz algumas coisas para o Capitão Andriele que usou nas redes do Bolsonaro. Entendeu? E aí, mas já tendo essa proximidade com o Eduardo. E aí nesse dia, por exemplo, que nós ficamos nesse curso, então... Terminou lá, mano, nós foi pra casa dele, ficamos lá de boa. Até de madrugada, contando piada, dando risada. Então virou uma amizade. Sim. Mas é porque ele me deu liberdade para que isso acontecesse. Aí eu lá, ainda olhei e falei, meu Deus, onde que Deus fez eu chegar? Entendeu? Aí na segunda-feira, pô, você entra no avião, o ex-presidente sabe teu nome, cara. É surreal, é diferente isso. É diferente, né? Então, assim, eu só penso o seguinte, é um milagre, não tem como natural. Eu acho que no Mato Grosso não tem, assim, a Amália também é muito próxima da Michele, mas no Mato Grosso eu acredito que não tem alguém com proximidade igual o Dudu gosta tanto da gente, né? E assim, é recíproco também. Sim. É amigo mesmo, e virou um amigo mesmo que a gente tem, um amigo, uma amizade, né? Cara, quando você gravou aquele vídeo, acho que do assessor dele ali, colando o óculos dele com o Super Bonder. Aquele ali é o Capitão Andriele. Isso. Ele é o Capitão Andriele. Aquele é o Capitão Andriele. Colando ali o óculos dele com o Super Bonder do lado do Bolsonaro. Eu falei, cara, que cara simples, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, né? Ele é daquele jeito ali que na vida, no cotidiano, ele é simples, humilde, turrão, entendeu? Turrão. Então, é o jeitão dele mesmo, turrão, e é o jeitão dele, irmão, entendeu? E não tem pra onde correr. E eu atribuo isso, irmão. A glória não é minha, não. A glória é de Deus. Entendeu? Sim. Deus é que me colocou lá. Coloca com as pessoas certas. Entendeu? Então, você falou lá de José do Egito. Pô, o cara tava preso, mano. O cara tava preso e lá ele não começou a interpretar sonho. De lá o cara tava... Eu imagino ele, o José lá no cargo de governo lá, de repente, né? Igual você fala, tava na prisão, de repente foi levado para interpretar o sonho. Aí eu imagino ele lá assim, e ele pensando assim, caramba, ontem eu tava lá na prisão. Você sabe o que me faz perceber uma coisa que aconteceu comigo semelhante? Que não é o lugar, mano. É Deus que propicia, porque o cara lá no presídio, o cara pegou o presídio tudo bagunçado, organizou o presídio. O cara fez a diferença onde ele quer que ele passou. Onde ele estava, ele fez a diferença, entendeu? Onde ele estava, ele fez a diferença. E ele não forçou nenhuma situação. O cara não perrengue na dificuldade. E a vida, isso acontece com a gente todo dia. Você passa perrengue e passa dificuldade. Mas Deus sempre dá uma janelinha para você escapar. E ele, mano, olha a história dele, onde Deus colocou ele. Entendeu? E aí foi sem forçar. Ele não forçou nada a situação. Eu tiro por base porque eu também vi muita gente se forçando uma situação. Não, outra coisa, cara, que é um ponto a ser acrescentado, que é assim, ó, cara. Deus teve um tempo ali que ele ficou ali, o cara esqueceu dele, pô. Mas assim, eu acredito que Deus estava moldando ele, preparando, porque assim, por mais que o José é legalzinho, por mais que os Cobar é gente boa, legalzinho... Mas cara, ninguém é perfeito. Não, pô, você vai estar lá num lugar, você vai estar lá na assessoria lá do Bolsonaro. Cara, mas você tem que ser útil ali, pô. Sim, exatamente. Pô, porque não basta você ser legalzinho. Exatamente, pô. Não. Você tem que ter um negócio ali pra poder... Entendeu? Então, esse trabalhar de Deus, às vezes a gente reclama do processo, do tempo, mas Deus tá aperfeiçoando pra quando você chegar lá, você fala assim, como o José, pô, vamos fazer assim, ó. A ideia é o seguinte, nós vamos fazer isso, no tempo de escassez. O cara já tem que planejar, já sabe o que fazer. Eu não vou abrir pra vocês aqui, mas 2026 tem novidades. Tá, não vou falar, mas dentro dessa novidade eu quero fazer a próxima pergunta. Tem muito, vocês vão ficar doidos, Ó, nós vemos aí que o Escobar lançou a pré-candidatura a vereador aqui em Tangará da Serra. Mais uma guerra pra nós. Minha pergunta é o seguinte, ô Escobar. Você estando nessa escalada aí de sucesso profissional, o que leva você a entrar na política? A querer, a buscar essa carga de vereador Tangará da Serra? Financeiro não é, são princípios. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, nós estávamos... Eu sempre trabalhei nos bastidores. Toda a vida eu produzi campanha de político. Então, é mesmo? Toda a vida. Então, 2018, 2020, fizemos a do Wander, fiz a pré-campanha do Galvão. Você que fez a do Wander? Fiz a rede social do Wander. Ah, legal. Então, mas a gente está sempre envolvido no processo. Sim. Fiz a pré-campanha do Antônio Galvão, não sei se do candidato ao Senado, não sei se vocês lembram dele. Sim. Do PTB. Então, eu estava envolvido lá também. 2018, ajudei uma mão para o Ulisses. Tô sempre bem envolvido nessa questão. E eu sempre trabalhei por trás dos bastidores. E aí, nessa andança que a gente não falou, mas eu também cobri a turnê do Nicolas. Do deputado Nicolas, que ele teve. Que ele rodou rodou nas cidades aqui. Ele veio para Mato Grosso também? Veio para Mato Grosso. O Nicolas foi em Sorriso, Lucas,
Primavera, Cuiabá. E eu acho que Rondonópolis também. Eu acho que fizemos 5 cidades. E aí nós estávamos lá em Sorriso e o Nicolas pegou e... Estávamos cedo, o Nicolas pegou e falou, gente, é o seguinte, vamos levantar que eu fui convidado para pregar na Comunidade das Nações. Uma igreja muito bonita, abençoada, lá, o povo abençoado. E aí o bispo tinha ligado para ele e falou, vai lá, prega domingo na igreja, domingo de manhã. E assim, não tinha nada combinado, porque estava não estava tão combinado na agenda, depois que ficou a parte para eles irem, né? Então nós estávamos no hotel, o evento era para ser à tarde, e aí eu falei, então tá, então vamos lá para pregação, mas para fazer o meu trabalho. Cheguei lá, o Nicolas falou, ó, não é para filmar nada aqui na igreja, que eu não quero divulgar nada. O Ulisses, que eu tava com o Ulisses também, o Ulisses falou, não, que nós não vamos gravar nada. Beleza, então eu não tava para fazer meu trabalho, tava ali para ouvir a palavra, né? Irmão, esse Nicolas começou a pregar, cara. Eu vou te falar para você. Eu vou te falar. E o Nicolas pregava assim, cara, e aí questão de posicionamento. Então, minhas redes sociais sempre foi alto, falou, irmão, o que adianta você ter esse tanto de seguidor, mas você não tá envolvido no processo, vai ficar só falando na internet? Caramba. A internet não muda nada. Você vai ter que botar seu nome à disposição aí. E tem que começar. Entendeu? Isso o Nicolas pregando lá no altar, né? E eu relutando. Então eu tô encarando isso como um chamado e um propósito. Uma visão, no Uma caso, visão, né? não é questão financeira, não, porque, entendeu? É mais questão de propósito pra gente estar envolvido ali, para defender os princípios. E aí o Nicolas começou a pregar. E a andança dele para o Mato Grosso foi justamente isso. Pessoal, nós precisamos nos posicionar e ocupar os espaços, porque se a gente não ocupar, a esquerda vai ocupar. Então, se você tem algo a oferecer, conteúdo, bagagem a oferecer, então se posiciona. Vamos ocupar os espaços. E ele falando na pregação, falando, tem que se posicionar. E o Espírito Santo, naquele dia, já começou a me dar uma direção diferente. E Deus, ele não chama desocupado, né, Escobar? Não. Ele chama ocupado Não, mesmo. exatamente. Então, aí eu ainda pensei, falei, cara, eu com esse tanto de coisa pra fazer, vou arrumar... Porque você sabe, irmão, política é vida exposta, é rolo. Você sabe o tanto de rolo que eu vou arrumar, o tanto de inimigo que eu já tenho, vai aumentar ainda mais, porque com esse temperamento que eu tenho, essas coisas que a gente fala, vai arrumar muita confusão. Isso aí é natural. Entendeu? Mas assim, se Deus deu a chamada, Deus vai dar a condição para cumprir. Sim. Você compreendeu? Sim. Então, o Nicolas começou a pregar e eu até então já estava tudo... Você tem uma ideia, estava tudo organizado para fazer campanhas, já recebi convite para fazer campanhas em outros lugares, para produzir campanhas. E aí eu já voltei com meu pensamento. Falei, cara, vou ter que entrar nessa. Sabe quando você já fica mastigando ali dentro de você, que fica incomodando? Sim. Entendeu? Fica incomodando, você sabe. As pessoas ficam incomodando. É o Espírito Santo. Fica incomodando. Então, você tem que se posicionar como cristão. Aí o que acontece? Eu fiz uma oração a Deus, falei, meu Deus, então... Então, se for para dar tudo certo, que o Senhor faça como a onda. A onda está indo, eu vou colocar minha pranchinha ali e a onda vai... O Senhor guia, né? O Senhor vai dar guiando. E a partir daquele momento que eu fiz aquela oração, desencadeou o que nós estamos acabando de conversar aqui. Meu telefone toca. Eu já tinha andado com o Nicolas, comecei a andar com o Eduardo, mais ainda, fazer as coisas do Bolsonaro. Então, as pessoas já viram em mim a proximidade com o presidente, já me colocou em lugares sem eu precisar forçar. Aí eu já entendi, falei, não, Deus está no negócio. Direcionando. Deus está no negócio e Deus vai dando a direção. Já arrumei umas confusões, mas eu sempre orando a Deus. Deus, me dá a direção para se sobressair. E aí começou esse movimento. E sem eu forçar. Entendeu? Eu não estou forçando nada. Se você vê lá, cara, entra nas minhas redes, eu não estou forçando nada, confiando que Deus vai dar a direção na hora certa para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Eu sei que é uma responsabilidade, a gente sabe que é uma responsabilidade, mas o meu pensamento justamente são princípios. São princípios e defender o que a gente acredita, entendeu? E eu acredito que vai ter muita guerra. Eu acredito que a política agora, da agora para frente, nós vamos ser mais ou menos igual lá nos Estados Unidos. Republicanos e democratas, direita ou esquerda. Não vai ter mais o meio termo. Então, ou você está num jeito ou você está no outro. E eu já tenho me posicionado e já tenho isso dentro de mim há muito tempo, né? E aí, agora, mais uma chamada, mais uma guerra que a gente vai encarar aí. E eu também acredito muito nisso, Escobar, sobre posicionamento. Na minha opinião, o cristão ele não pode ficar no meio termo, em cima do muro. Ou ele fica de um lado... Ou ele fica do outro. Ou ele fica de outro. Entendeu? Ele tem que se posicionar. E assim... A chance da gente errar e acertar é grande, porque a partir de quando você se expõe e começa a falar, você tem chance de acertar, como tem chance de errar. Pedir a Deus para dar a direção para a gente sempre fazer a coisa certa, né? Mas também não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito, entendeu? Então a gente vai cumprir a chamada que Deus mandou aí e Deus vai dar condição e vai dar conhecimento e procurar acertar o máximo possível aí. Essa questão dessa pré-candidatura aí, esse lançamento da pré-candidatura, a gente já sabe que você vem lá de um partido conservador, Sim, cristão e tal. Então, no geral, a gente já espera isso
né, de ter posição em relação a esses princípios. Por exemplo, o eleitor que vai votar em mim... O PL, né? É, o PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para outros partidos. Só que o Eduardo Bolsonaro, como é que o Eduardo Bolsonaro vai me dar uma mão? Eu estou no Podemos. Sim. Entendeu? Então, aí eu tenho que estar no PL. A gente precisa de um partido. Infelizmente, você precisa ter um partido para poder se coligar. E todos os partidos têm problemas, têm defeitos, entendeu? Mas a gente precisa, tem que ter um partido. Não tem outra saída, né? No que diz respeito a Tangará da Serra, algo, por exemplo, específico aqui, você já tem em mente alguma coisa? Porque assim, ó, eu vou puxar um pouquinho para nós, né? Nós somos corretor de imóveis. Nós sabemos, né? Nós estamos vivendo aí em Tangará da Serra Cara, tá desafiador mais que todo lugar. Né? Por conta do desenvolvimento, plano de expansão, os loteamentos, o empreendimento travado. Você tem alguma... E em relação a posicionamento ou algum... eu não vejo, eu não conheço, né? Eu posso estar falando aqui porque eu não conheço. Algum vereador que pelo menos tende um pouquinho ao nosso lado. O que eu gosto de deixar bem claro, porque o que as pessoas pensam é o seguinte... o vereador ou o executivo, às vezes ele quer fazer as coisas, mas ele fica amarrado. Ele fica impotente, mesmo tendo um cargo eletivo. O que eu sou a favor? Eu sou a favor da desburocratização, para você poder construir, para você fazer o que precisa, para quanto menos o Estado intervir na tua vida, melhor para você crescer e prosperar. Entendeu? Só que o vereador ele não tem autonomia para poder, infelizmente, fazer isso. O que o vereador faz hoje? Eu tô sendo sincero aqui, porque pode chegar gente e vai falar assim, ó, vou tampar o buraco que tá lá na rua da casa do Vitão, vou pegar e vou fazer o seguinte, não, vou dar um terreno para você construir, você vai ser no seu... Não, o vereador não tem autonomia para fazer isso, entendeu? O vereador não faz, porque quem executa essas obras é o prefeito. O que o vereador vai fazer? O vereador vai lá dar uma fiscalizada para ver se tá tudo ok, ou ele vai fazer uma indicação, ele, olha, o Vitão precisa que tampe o buraco da rua da casa dele. Então, o prefeito, você pode fazer isso aqui? Porque precisa, o morador precisa. Agora, o que a gente pode fazer é propor lei. O vereador também pode propor uma lei para poder fazer uma mudança. Então, por exemplo, tudo que leva a crer para desburocratizar, eu vou ser a favor. Entendeu? Então, se a gente conseguir fazer algo para desburocratizar, que não é fácil, eu não posso prometer nada para ninguém que não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mas o posicionamento da gente é o quê? É o livre comércio e desburocratizar para que a coisa possa andar. Porque eu também tenho empresa. Vou dar um exemplo para você. Casa de show, por exemplo, para você fazer uma alvará, demora para caramba. Muita demora. Você precisa de muito papel. Pô, e Sorriso os caras fazem 2 dias, cara. A gente que mexe com muita construção aqui em Tangará, um alvará de construção é uma demora. É muito burocrático, terrível, né? É muito burocrático. E o que acontece? Dependendo dos vereadores que vão ganhar essa próxima eleição, queira ou não, os que ganham, ele meio que acompanham a linha de pensamento do prefeito que ganhou também. Para poder não desburocratizar, chocar, né? Entendeu? Então, vamos supor que o prefeito, o próximo, ele seja um cara burocrático. Esses demais, eu não sei se fica com medo, alguma coisa assim, para destravar isso, entendeu? Aí, por isso que Tangará fica travado. Eu, por exemplo, o que eles fazem nacional, você pode ter certeza que é o que a gente vai fazer municipal, entendeu? Uhum. Então, se tiver carga de imposto, a gente vai ser contra. Por exemplo, no começo do podcast a gente falou sobre a ideologia de gênero. Aquele projeto eu vou apresentar nas escolas, eu chegando lá. O de Sorriso, cara. Entendeu? De Sorriso, perdão. Entendeu? Então, assim, é tudo nesse sentido. Então, o eleitor que provavelmente, se eu conseguir ser candidato, que eu ainda não sou, na posição que eu estou como pré-candidato, o meu posicionamento vai ser sempre com o que o rito nacional da direita segue, sempre voltado para o município. Né? O que a gente puder trazer e transformar isso aqui para a nossa realidade é uma situação. Então, por exemplo, a questão de impostos. O governo Lula está arrebentando com todo mundo. Então, se for criar um imposto aqui para onerar a população de Tangará, com toda certeza, eu, como pré-candidato, sou contrário. Entendeu? Onerar onerar para a população, para ficar mais caro para a população. Então, eu sou mais a favor do menos Estado e mais a pessoa. Né? Mais a pessoa. É o jeito de trabalhar que a gente pensa. Questão de projeto para a gente alterar, não é tão simples, não é tão fácil. Mesmo Câmara, que você propõe... Né? Porque assim, não depende só de um. Vocês sabem que não depende só de um. Depende de várias pessoas, entendeu? Às vezes, mas já tendo um, já é um negócio. Já tendo um para gritar e reclamar, já é uma... A questão que eu vejo é o seguinte, eu entendo, né, que um só é complicado e tal, e também tem a questão de oposição, no caso do prefeito, né, o vereador ali não tem muita voz. Mas eu acredito também, por conta da influência nas redes sociais,
possa fazer muito Sim, barulho. sim, Possa se posicionar de forma... Cara, é igual como o posicionamento do próprio presidente mesmo. Cara, o cara fez na rede social, na campanha do... Então, eu acredito que o vereador tem como fazer dessa forma e pressionar. Sim, né? exatamente. Então, o vereador, ele, por exemplo, ele propõe, pessoal, ó, a demanda de tal assunto, temos o seguinte projeto para tal assunto. Vamos desonerar, por exemplo, o setor da construção civil, fazer alguma coisa. Então, a gente propõe, olha, população, vá atrás do seu representante. Eu aqui estou fazendo a minha parte, a gente precisa movimentar isso aqui para poder fomentar e para poder melhorar, entendeu? Mas você não consegue impor, por ser uma democracia, você não consegue empurrar algo. Vamos fazer. Eu vejo muita gente falando e querendo empurrar a goela abaixo, falando eu vou fazer e não sei o quê. Mas não consegue. A gente tem o exemplo do próprio presidente. Olha a dificuldade que ele passou para poder, quando ele era presidente, dificuldade para poder comandar o Brasil, por conta que é uma democracia. Tem pessoa que pensa diferente, tem pessoa que não gosta de você, tem pessoa que às vezes o ritmo de vida que nós estamos levando não agrada a ela. Que às vezes para ela é interessante ela continuar trabalhando de empregada, ela não quer ser um empreendedor, ela quer continuar naquela vidinha dela ali e não quer crescer. Mas é a vida de cada um, né? Sim. O PL ele tem um pré-candidato já para prefeito aqui em Tangará? Olha, hoje o PL, existe uma conjunção, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o PL deve indicar o vice do Vander. Há uma negociação para que isso aconteça, né? Eu, particularmente, não faço parte da diretoria do partido, não tomo essas decisões, não sei nem como que está esse pé, mas o que a gente sabe é que provavelmente deve haver uma junção do PL com o grupo do Vander, que é a União Brasil, para seguir aí no mandatário. Mas eu realmente não sei te informar se isso vai acontecer, porque as eleições estão longe ainda, né? E eu não sei bem ao certo como que vai ser. Como eu tô ali pleiteando como pré-candidato a vereador, não estou me envolvendo nessas questões da executiva, o pessoal lá, o Palmini, essa galera vai saber com mais propriedade. Legal. Agora a gente já está encaminhando para o fim da entrevista e pensa na entrevista top essa aqui, hein, Vara? Vai dar confusão. Mas eu, particularmente, quando tende pro lado de espiritualidade, cara, não tem como. Eu sou dessa opinião, cara. Não tem como você ter sucesso. Eu até nem falei para vocês, mas eu vou agora em agosto, setembro, primeira semana de setembro, eu vou no podcast da QIFI, que é o maior podcast do Brasil de marketing digital, cara. Que massa, velho. Fala da gente lá, cara. Vou falar, pode deixar que eu vou falar. Vou falar bastante de Deus lá, porque eu quase não falo de Deus lá. Pra vocês me derem a oportunidade. Se não der também, eu vou falar também. O negócio é onde você estiver, né, cara? Onde tiver. Porque assim, ó, uma vez eu tava dentro de um carro e eu trabalhava numa empresa que tinha que levar uns pessoal do CDP. É aquela interação, né? Ressocialização. E aí eu levava. E uma vez, 2 anos atrás, antes de eu estar nessa empresa, a gente ia num monte orar. Um monte ali na Alta Boa Vista. Então a gente ia no monte e uma vez a gente voltando do monte, tarde da noite assim, eu senti o desejo de parar naquela rotatória ali do CDP e chamar o pessoal pra gente orar. Aí antes de sair do monte, falei, vamos passar lá e tal. Vamos. Aí desci do carro, a gente levantou as mãos pro céu e começou a orar. Na época era o Ministério de Louvor lá da Igreja Metodista. Nós oramos. Eu lembro que eu não orei alto, só no pensamento. Eu levantei a minha mão e eu falei assim para Deus, assim, Deus, me coloca de alguma forma para mim poder contribuir inteiro mesmo, presencialmente na vida dessas pessoas. Minha oração foi essa. 2 anos depois, eu entrei numa empresa, me colocaram de supervisor lá. E aí, o sócio, né, o gestor da empresa, é do Paraná. E um dia ele me fez a proposta e tal. E aí eu fechei com ele e tal. Eu era vendedor, passei para supervisão. E aí ele falou assim para mim, assim... aquele dia, ele me chamou na sala e falou... Frank, tudo certo, tô indo embora. É o seguinte, tem um negócio bom para você. Eu falei, o que é? A partir de tal dia, você vai levar 4 pessoas no carro lá do CDP. E você vai evangelizando ela. Cara, aquilo me impactou de uma forma, porque não era a linguagem dele. Ele não é cristão. Então, Deus usou ele para falar na minha própria linguagem, para me entender e lembrar daquela oração. Cara, vou ser sincero, foi os 2 anos mais terríveis da minha vida. Só que toda vez que eu tava no carro com os caras sabiam mais de Bíblia que eu. Toda vez. Sim. Toda vez era um debate. 50 km. Toda vez. Uma vez, um gerente me perguntou, falou do negócio que não acreditava muito em Deus, era meio ateu e tal. E aí, Deus tocou no meu coração em falar com ele diferente. Falei, mano,
Se você pegar a Bíblia, pega Provérbios, que é um livro ali que te dá direção, né? De conduta, de posicionamento e tal. Pega Provérbios, começa a ler Provérbios e começa ver os evangelhos depois e começa a viver assim, de acordo com o que a Bíblia diz. Se você viver 80 anos, você vai ser próspero. Porque a regra, tudo que a Bíblia diz, vai fazer com que você seja próspero. Mesmo que não existir esse negócio de você ir para o céu, você vai ter uma vida próspera. Você vai ter uma vida abençoada. E, você não acredita nisso? Beleza, você não acredita nisso? Vive os 80 anos, próspero. 80 anos, e corre o risco de não ser verdade que você vai pro céu. Já é válido. É verdade. Então, de qualquer forma, cara, Deus te coloca nos lugares e te dá a sabedoria certa, as palavras certas para você fazer. Nós estamos aqui num podcast falando de negócio. Nós estamos falando de Cristo. Então, é por isso que eu oro sempre. Porque onde eu estiver, né, de onde Deus me tirou lá, né, das drogas, Deus me colocou para pregar o evangelho. Então, você tem a oportunidade de tá lá, ou tá aqui sempre. Aonde que tiver, as pessoas têm que ver Cristo na gente. Eu não sou muito aquele cara fanático, mano, assim. Não, você pode ver, todo mundo que conversa comigo, vai lá meus stories. Mas onde eu puder encaixar e falar, eu sempre falo. E se eu não tiver liberdade, mano, eu sempre ainda falo alguma coisinha. Não, mas essa experiência aí, cara... E assim, como Deus fez muitos milagres na minha vida, muitos, né? Não foi um nem dois, é surreal. Você olha assim e fala, não tem como não ser Deus. Até o Tiago tava falando com o pastor Tiago, falou, Escobar, até o ateu tem que acreditar nisso aí, porque não tem como não ser Deus, não tem como. Não tem como. Não tem como não ser Deus, entendeu? Então, assim... E geralmente milagre é inexplicável mesmo, não tem como. É inexplicável, não tem como você explicar, e as pessoas se perguntam por quê. Tem muitos inimigos que me odeiam, né, cara? E aí os caras falam, mas como? Por quê? O cara, não sei o quê, o cara é ruim, não sei o quê. Os caras falam isso da gente, né? Você sabe que fala, as pessoas que não gostam. Então, só que é porque não entende, né, cara? Não entende que é Deus. E a Bíblia fala que é a porta que Deus abre. Ô, Escobar, você falando aí sobre esse versículo, eu tava com ele aqui agora para falar. Você não... Entendeu? É inexplicável. O Frank contando do testemunho dele aí. E da vez que eu tive no presídio, eu era da Assembleia de Deus, né? Fui criado na Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus. E hoje eu tô lá na Batista, graças a Deus. E quando eu fui visitar o presídio, que eu fui para pregar, né, evangelizar, né? Tinha um grupo de evangelismo dos irmãos, né? Dos irmãos, André, vamos lá pregar? Você gosta de pregar? Você prega nas igrejas? Então vamos pregar no presídio também. Aí você fica meio assim, né? Falei, cara, pregar no presídio, eu nunca entrei, né, num ambiente desse, né? Aquele medo. Eu falei, cara, o que vai ser, né? Aí fui pregar e eu preguei esse versículo que você acabou de falar aí. Eu preguei sobre a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre, irmão. Cara, eu preguei esse versículo. Beleza, falei, tá tudo certo. Demorou 2, 3 meses, eu encontrei na rua, tipo uns 4 ou 5, falou, você pregou lá no presídio, a porta que Deus abre e ninguém fecha. E a que fecha ninguém abre. Tipo, foi uma pregação profética, entendeu? Eu preguei uma palavra, né? Tipo, ele falou, cantou o alvará pra Deus mim. Abriu as portas. Deus abriu as portas e acabou. Eu tava esperando um recurso, né? Não sei o quê, o advogado veio aí. Cara, e aconteceu assim, algo extraordinário. Aí depois eu fui mais 2 ou 3 vezes, né? Só que hoje já tá mais difícil, né? Já tava mais difícil. Agora com essa travou tudo, agora né? vai travar tudo. Mas a Bíblia fala, né, que quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Festa. E pra gente que é ser humano, cara, a gente não entende. Eu até queria contar uma experiência mais espiritual, que nós estamos com quanto tempo? Ainda tá acabando, Dá né? tempo, dá tempo. 5 minutinhos? Dá pra contar? Pode contar? Ó, uma vez, eu demorei para entender um pouco do amor de Deus. E essa experiência, não sei se contei para você, Vitor, essa experiência já? Do dia que o cara morreu lá na minha mão lá. E quando a Batista da Vila hoje, na primeira cela, foi nós que começamos a igreja. E era lá em cima na Vila Alta. E aí eu tava saindo da igreja, eu e minha esposa, né? E aí minha esposa falou assim, Escobar, naquele momento eu entendi o quão Deus ama o ser humano. Vou acelerar para não demorar muito. Naquele momento eu entendi quão Deus ama o ser humano. Nós saímos lá da igreja, paramos ali em frente à Avalanche, mano. Você tá ligado ali à Avalanche? Sim. Minha esposa gosta de comer um yakisoba. E ela pegou e saiu do carro e foi comprar um yakisoba ali na Avalanche. Ela pegou e saiu, comprar um yakisoba. E eu vi 2 caras correndo. E eu tinha um Export, e aí se você for lá do lado você vai ver que no hotel ali tem um poste, e eu estacionei o carro do lado do poste. O cara veio correndo, um de capacete e outro sozinho, mano.
Aí o cara veio correndo, e aí o cara botou a mão... Eu tava estacionado, sentado assim no Export, meu filho do meu lado, né? Export, meu filho do meu lado no banco de trás, e o cara veio correndo de lá pra cá e eu dentro do carro. O cara veio correndo, imagina a situação, chegou no... Não tem quando a gente é moleque, a gente vai correndo, que a gente encosta nos negócios e tenta dar a volta pra enganar o bobo? Aí ele pegou e bateu a mão no poste. Quando ele bateu a mão no poste, ele caiu. Quando ele caiu, o cara pisou na cabeça dele e começou a faquear ele. Nossa. E aí o cara olhou pra mim, mano, rapidão, olhou pra mim e falou assim, ô cara, me ajuda. E aí eu com medo, funcionei o carro e parti. Quando eu andei mais ou menos uns 30, 40 metros, o Espírito Santo, volta lá ajudar o rapaz. Caramba. Aí eu peguei e dei a volta, peguei o carro, acelerei rapidão, dei a volta. Quando eu voltei, eu parei um pouquinho mais na frente que tinha vaga, mas foi rapidinho. Quando eu voltei, aí o cara tava faqueando o menino ainda, depois na matéria eu vi 29 facadas. Caramba. Nossa. Aí cara. ele tava faqueando o menino ainda. Quando ele viu que eu parei o carro, o que ele fez? Ele olhou pra mim, falei, pronto, agora lascou, né? Desci do carro, aí ele olhou pra mim e abriu no Globo. Abriu. Aí eu falei, putz, e agora, hein? Cara, e eu lembro até hoje do olhar dele, cara. Eu dentro do carro, ele olhou, cara, me ajuda, assim, o olhar. Aí eu vi essa situação, cheguei lá, cara, e quando eu olhei pro cara, o cara tava todo faqueado. Todo. Aí depois na matéria que eu vi que deu 22 facadas. Eu peguei na mão dele e falei pra ele, cara, ó, não te conheço, não sei quem você é, você me pediu ajuda. A única coisa que eu tenho, eu vou te dar aqui agora. Eu vou fazer uma oração e o diabo não vai levar a tua alma, não. Sua situação tá muito difícil. Eu não sei se você escapa, entendeu? Eu vou pedir a Jesus aqui pra te salvar e eu vou fazer uma oração por você. Se você se arrepender de todo o teu coração, você vai aceitar Jesus. E fiz aquela oração muito forte, cara. Repreendi o diabo, falei de Satanás, você não vai levar a alma dele, não, em nome de Jesus. E aí, isso tem um vídeo no YouTube meu chorando, cara. Meu psicológico ficou muito abalado com isso. Aí, quando eu terminei de fazer a oração, o cara só fez assim na minha mão, ó. Eu falei, cara, você não precisa nem fazer sinal, nada. Porque é você e Deus. Deus tá aqui, Deus tá vendo. Se você se arrepende, você fala alguma coisa e não conseguir, só aperta a minha mão. Ele só mexeu a mão assim, ó. Do jeito que o cara mexeu a mão, já Morreu. Foi. Aí chegou o ML, levou o cara, né? E aí eu, putz, pegar aquilo ali, pra mim acabou com o meu dia, né? Falei, caramba, o cara... Beleza. Segunda-feira cedo, sai nos jornais a notícia. Que o cara tinha matado, que tal, que tinha acontecido isso e tal. Aí tinha o nome do cidadão. Que tinha morrido. E eu fui pesquisar. Mano, o cara que tinha morrido, vocês vão lembrar que... Lembra que tacaram fogo no mendigo uma vez? Lembro. Era o cara que tacou fogo no mendigo. O cara que morreu. O cara que morreu. Era o cara que tacou fogo no mendigo. O cara era traficante de droga. O cara tava na vida errada. Todo lascado. Entrei no perfil do Facebook do cara. Lá no Facebook tava assim. É nós, é o crime. Daqui a pouco o cara... Ô Jesus, não deixa eu morrer nessa vida, não. Tem misericórdia. Lá no Facebook do cara. Não deixa eu morrer nessa vida, não. Tem misericórdia de mim. Aí, daqui a pouco, o cara de novo no crime. Acho que ele tava meio naquele processo de vai, não vai. E aí, daqui a pouco, droga de novo e tal. Aí, beleza. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O cara fez essa oração e tava ali e tal. Aí, até então, eu não tinha entendido o amor de Deus e o poder da oração. Passou uns 8 meses, eu recebo uma mensagem de uma mulher, bem assim, olá, você que orou pelo meu filho, não, você que é o pastor que orou pelo meu filho, é que eu sou da igreja há muitos anos e eu orava a vida inteira, eu só queria saber se ele aceitou Jesus. Olha. A mãe dele mandou. Cara, que história, hein? Aí eu falei pra ela, olha, pode ficar tranquilo que seu filho arrependeu dos pecados e aceitou Jesus. Aí naquele momento eu entendi o amor de Deus, por quê? Porque se eu conhecesse a história do cara, você acha que eu ia parar? Com esse pensamento que eu tenho. Tinha Você acha que eu ia parar? vazado. Sabendo que o cara tinha tacado fogo no cara, que o cara era mau em caráter, que o cara era mala. No mínimo você ia perder tempo, né? Não, pensando. Eu ia falar, cara, eu que esse cara que se lasque. A gente em si não ia parar, mas Deus conhecia, porque Deus sabia o coração do cara. E sabia as orações da mãe lá. Sabia da também. oração da mãe. Então, naquele momento, eu vi, cara, Deus perdoou o cara no último minuto. Me usou ali, amém, por isso que na glória é dele, eu não tenho nada, Sim. a glória é toda dele, mas me usou ali, mas ó, a glória é dele. A mãe dele devia estar intercedendo por ele há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo a mãe dele devia estar intercedendo por ele. E aí Deus perdoou o cara e salvou o cara, irmão. Aí naquele momento eu falei, irmão, o amor de Deus é muito grande, a gente não pode falar nada não, a gente não sabe os planos de Deus. O cara na última lá, irmão, a aceitar Jesus, entendeu? Bora encerrar esse trem já falando. Mas Deus é bom, Deus é bom. A última pergunta aqui, ó. Só queria que você falasse um pouquinho sobre família. O que é família? A família é a base de tudo, né, irmão? Então, minha mulher manda lá em casa. Toda mulher manda em casa, mas minha mulher, meus filhos, tudo que eu faço são para eles, meus 2 piá. A gente sempre procura fazer o bem-estar para eles. E se a gente não tiver
uma família estruturada, você não consegue chegar a lugar nenhum, entendeu? É a família perfeita? Não é a família perfeita. Porque arruma confusão, briga, mulher briga, fica braba e fica braba com a gente e a gente fica brava. É natural, isso toda família tem isso. Quem falar que isso não acontece é mentira, mas é a base da nossa família. São eles que na hora do aperto com quem a gente pode contar. É a tua esposa, teus filhos, tua família, é a base de tudo. Não é à toa que Deus instituiu a família, né? Família é tudo. Família é tudo pra gente. É isso aí. Nós estivemos aqui com Escobar. Eu quero deixar um provérbios aqui, que está lá no capítulo 29, versículo 2, para o Escobar. Né? Essa Amém. vida aí de pré-candidatura a vereador. Que diz assim, ó. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos governam, o povo geme. Então, eu acredito que, pela história do Escobar, não conhecia. Eu louvo a Deus por conhecer sua história. Fui impactado aqui com os testemunhos. E eu louvo a Deus e peço a Deus que dê essa oportunidade. Creio que é a direção dele, né? Que dê essa oportunidade de, né, cada vez mais colocar pessoas justas como você para governar, né? Para que Tangará da Serra seja melhor, tanto com você quanto com os outros governantes aí que são também justos, que são homens íntegros, e que Deus possa te abençoar, abençoar sua família, abençoar seus negócios, e que tudo que você for fazer, que seja desse jeito, para a honra e para a glória do Senhor. Para a glória dele. Amém. Deus abençoe. Receba em nome de Jesus e peço também que Deus abençoe vocês. Amém. Prospere o podcast e aí a gente faça outro depois que passar toda essa correria. Opa! Amém. Amém. Vamos fazer Deus assim. abençoe vocês aí. Obrigado pela participação. Obrigado de novo, Vitor. Então Deus abençoe ele também. Muito bem, um molecão abençoado. Esse é. Eu não sei como é que casou, né, cara? Feio desse jeito, conseguiu casar. Deus é bom mesmo. Deus Deus é não bom. pode reclamar. Deus é bom mesmo. Nós com essas lantarias tudo estragadas, arrumou mulher. Deus faz milagre, né? Obrigado, Deus Valeu. abençoe. E esse foi o nosso segundo podcast. Valeu. Assistam na íntegra aí.